Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DC Kryptoniano. Capítulo 261. Reino Divino, Novo Território Krypton. O novo território Krypton era muito diferente do que Hel havia inspecionado anteriormente. Anteriormente havia apenas um orbe mágico, uma manifestação da autoridade divina, servindo como sol, iluminando todo o território. Agora castelos imponentes se erguiam altos, com vinhas enormes e vegetação entrelaçada. Figuras voavam para frente e para trás, exalando uma aura misteriosa enquanto exibiam grandeza. Elas formavam nós únicos de formações mágicas, também servindo como local para os alunos da Academia de Magia. Muitos desses castelos foram transportados diretamente por Athena ou construídos recentemente. Eles eram equipados com comodidades convenientes de alta tecnologia. Em todo lugar que você olhava havia pinturas falantes, estátuas cantantes e vassouras e esfregões que limpavam automaticamente. Havia todo tipo de coisas misteriosas e bizarras. Este castelo em particular pertencia ao diretor da Academia de Magia. Athena vestia um manto branco com fios dourados, sua figura graciosa. Seu cabelo preto estava preso, com mechas dele descansando suavemente em seu pescoço liso e claro. Na suave luz do sol que entrava pela janela, seu rosto digno e bonito exalava um brilho suave e sagrado. Seus cílios eram longos e grossos, projetando um perfil sereno e bonito sob a luz do sol inclinada. Ela estava totalmente focada, usando diligentemente uma pena para marcar as notas dos alunos mais destacados da escola, planejando enviar outro lote de soldados mágicos para o universo dos Três Corpos. Ela sabia que o novo Krypton de Hel estava travando uma guerra de conquista em outro universo, mas ela nunca tinha estado lá. Ela tinha apenas enviado muitos estudantes de magia talentosos e de alto desempenho para formar legiões mágicas e se envolver em batalhas. Toque, toque. Alguém bateu na porta do escritório. Entre. Sob a suave luz do sol, Athena recolocou a pena no suporte, levantou a cabeça e olhou para a secretária entrando na sala. A visitante era uma garota que parecia uma estudante do ensino médio, usando uma capa preta e azul. A capa pendia atrás dela, revelando cabelos curtos na altura do queixo, um rosto delicado e lábios que eram diferentes dos de pessoas normais, roxos. Ela tinha uma figura pequena, vestindo um terno preto e azul justo, parecido com plástico. Suas pernas eram finas, um pouco mais finas do que as de uma colegial comum. Seu rosto era indiferente, mostrando pouca emoção. Com os arquivos em seus braços, ela foi direto para a sala do diretor e disse secamente: Diretor, o deus-chefe da magia detectou flutuações espaciais incomuns e distorções de energia no local de treinamento de combate número 189 ao longo da Costa do Mar da Morte. 30 estudantes de magia naquela área desapareceram, e não houve resposta das almas de suas identidades de estudante. Foi confirmado como morte. A secretária disse crispe. Ela era uma garota que Athena pegou na Terra e nomeou diretamente como sua secretária. 5 meses atrás, a Academia de Magia estacionada na Terra detectou uma grande quantidade de energia mágica maligna aparecendo de repente em Manhattan. Isso quase fez com que toda a população de Manhattan fosse dominada por emoções negativas, com todos em um estado de raiva, tristeza e outras emoções negativas. A cidade inteira estava em caos, e incidentes perigosos ocorriam com frequência. Todos os dias havia pessoas cometendo suicídio. Superman estava salvando por 3 dias e noites, mas ele não conseguiu salvar as pessoas que se tornaram irritáveis e propensas ao suicídio coletivo. Desamparados, eles pediram ajuda ao lado misterioso de New Krypton para investigar. Finalmente, com a busca da Academia de Magia, eles encontraram a fonte em um beco sujo, onde alguns mágicos residuais da Terra, junto com alguns remanescentes de mágicos nativos, encontraram a fonte. É a garota na frente de Athena, seu corpo selado por um demônio, vazando um traço de magia negativa que mergulhou a cidade inteira em um estado negativo. Athena reforçou o selo em seu corpo, sabendo que seu nome era Raven, e casualmente a levou para se tornar sua secretária. Caso contrário, a Terra não suportaria a devastação da projeção de um demônio do inferno, conhecido como Trigon. Qual é a causa das flutuações espaciais e distorções de energia? Você descobriu? Athena perguntou suavemente. Treinar e aprender magia na Academia de Magia nunca foi isento de riscos. Seja lidando com espíritos mortos-vivos no Mar da Morte em combate real ou praticando magia sozinho, sempre havia a possibilidade de incapacidade acidental ou morte. Embora a perda de 30 estudantes de magia para treinamento de combate real desta vez tenha sido relativamente grande, não foi o suficiente para alarmá-la. A diretora da Academia de Magia. Não, Raven, a secretária balançou a cabeça em resposta. Apenas a filmagem do capitão responsável pelo treinamento dos 30 indivíduos antes de suas mortes. Mas eu pesquisei e não entendi o que causou as flutuações espaciais e de energia. Deixe-me dar uma olhada, disse Athena. Ela conhecia a história da menina à sua frente. Raven, apesar de possuir magia poderosa e conhecimento adquirido em outro reino mágico, tinha uma compreensão limitada do universo. Ao colocar os documentos que segurava sobre a mesa clássica, os papéis mágicos se torceram e subiram, formando uma imagem projetada. Na projeção, o céu se agitava com jatos brancos de ar, acompanhados por um rugido ensurdecedor. Um tubo de som. O rosto digno e belo de Athena não demonstrou surpresa. Antes das antigas guerras cósmicas, o reino divino era permeável, permitindo a entrada de divindades um pouco mais poderosas ou seres cósmicos para disputar um ponto de apoio. Durante as antigas guerras cósmicas, o reino de Deus serviu como uma estação de trânsito atravessada por legiões de Apocalipse e Nova Gênesis. Entretanto, depois disso, o reino dos deuses apagou completamente todas as coordenadas espaciais, ocultando-se e desenvolvendo-se exclusivamente como território pertencente ao panteão olímpico. Ver o surgimento de um bom tubo indicou uma coordenada espacial não descoberta e não esclarecida. Athena não sentiu surpresa.
A questão era, quem estava vindo pelo bom tube? Nova Gênesis era ótima, pois era uma civilização pacífica com o mesmo objetivo do panteão olímpico de proteger o centro do universo, então não haveria conflito. Mas se fosse Apocalipse, as coisas podem ficar um pouco complicadas. O 189º local de treinamento de combate real ficava perto do Mar da Morte, e Athena não precisava adivinhar quem eram os visitantes. E Hades, com sua natureza caprichosa e astuta, mesmo pertencendo ao panteão olímpico, Athena relutava em ter muito contato ou interação com ele. Ele era uma divindade difícil de lidar, lobo da estepe. Quando Athena viu a cena final, foi o lobo da estepe que casualmente atacou com energia, matando a equipe de treinamento de 30 pessoas. Steppenwolf e Hades, o que quer que estivessem planejando, estava além do controle dela. Ela precisava informar Hel e Zeus. Assim que Athena estava prestes a notificar Hel e Zeus, uma onda de comunicação distante foi transmitida às mentes de Athena e Raven, e elas trocaram um olhar. Ao mesmo tempo, mais de 100 instrutores mágicos se levantaram de seus assentos nas salas de aula, cessaram seus experimentos em laboratórios e interromperam suas atividades. Recebendo a mensagem, todos voando em direção ao castelo do diretor. Diretor, na base 189, 7.000 professores e alunos caíram no sono. Um deus da morte chamado Hades deseja se encontrar com você. Capítulo 262. Base 189. Esta era uma base de treinamento onde alta tecnologia e magia se entrelaçavam, apresentando tanto a mística da magia quanto a aplicação da tecnologia quântica. Sob o brilho da autoridade da magia, a base, originalmente banhada pela luz do sol, com temperaturas agradáveis e longe do Mar da Morte, já foi movimentada por 7.000 pessoas. Mas agora, o silêncio reinava. Vapor subia da comida cozinhando, torneiras fluíam incessantemente, e os corredores estavam assustadoramente silenciosos, desprovidos de qualquer voz humana. Todos estavam em suas posições, com os rostos ficando azuis, sem qualquer sinal de respiração. Uma reunião tão avançada e interessante. Hades se manifestou do corredor iluminado pelo sol, sua figura tênue e etérea. Ele usava a capa e o capuz simbolizando o ceifador, o capuz cobrindo a maior parte de seu rosto, revelando apenas seu nariz adunco na escuridão. A foice do ceifador flutuava atrás dele enquanto ele se movia. Essa era a imagem padrão de um deus da morte aos olhos dos humanos. E esse traje e foice podiam lhe conceder um poder tremendo exercido por meio de sua autoridade como deus do submundo, ou seja, o deus da morte. Embora as vidas mortais fossem insignificantes, as crenças e a fé coletivas que eles reuniam forneciam um poder considerável. Mesmo que ele não quisesse aparecer nessa forma, ele não tinha escolha. Ele não queria provocar o imperador de New Krypton e acabar espancado até a morte, perdendo assim a face como Hades, o governante do submundo. Sua figura tênue saiu do corredor e gradualmente se solidificou. No final, ele concordou com a proposta do lobo da estepe, incapaz de resistir ao desejo de liberdade que a vida reservava. Mas trabalhar sozinho ou com Darkeides era, sem dúvida, buscar o desastre. Ele precisava encontrar um aliado que até mesmo Darkeides temeria. Aí vem ela. Hades levantou a cabeça ligeiramente sob o capuz e olhou para o teto. Então voou para cima através dele, passando pelo céu iluminado pelo sol para pairar acima. À distância, uma cortina de luz se desdobrou. Um portal espacial formado pela tecnologia de ponte espacial e modificações mágicas que podiam transportar grandes exércitos para qualquer local. Athena, majestosa e sagrada com um ar de poder misturado com santidade, saiu do portão de teletransporte em seu traje de batalha branco meio túnica meio armadura. Ela usava uma espada de cajado na cintura. Ao ver Hades, que parecia pronto para a batalha, em seu traje que até mesmo tomava emprestado o poder da fé, um leve sorriso enfeitou seu lindo rosto. Suas sobrancelhas erguidas. Hades, você pretende travar uma guerra contra Nova Krypton? A voz de Athena era nítida, carregando um tom resoluto de batalha. Ela não era apenas a deusa da sabedoria, das artes e protetora das donzelas, ela também era a deusa da guerra. Mais de 100 membros do corpo docente por trás de Athena começaram a se espalhar, tomando medidas preventivas. Hades, com os olhos escondidos na sombra do capuz, olhou para os membros do corpo docente que se dispersavam, e então fixou seu olhar em Athena, alta, sagrada e determinada. Athena, você abandonou o panteão olímpico e se tornou nada mais que um cachorrinho de estimação de Nova Krypton. Hades riu calorosamente de dentro das sombras de seu capuz, sua voz ecoando. Ele sabia o que Athena estava fazendo. Afinal, eles estavam todos apenas lutando pela sobrevivência. Mas ele teve que menosprezá-la verbalmente, pois está descontente com todos os principais deuses do panteão olímpico, incluindo Zeus. Se você vier relembrar comigo a identidade de uma divindade olímpica, mesmo que eu não tenha muito a lhe dizer, ainda assim abrirei um banquete e receberei sua chegada com cortesia. Mas se você vier lidar com Nova Krypton em conspiração com o lobo da estepe, então você será apenas meu inimigo. Acredite em mim, Hades, você não gostaria de enfrentar o imperador de Nova Krypton. A voz nítida de Athena soou resoluta e inabalável. Ela sabia o quão poderoso Hel era. E ela também sabia quanta força Hades tinha. Ele não seria páreo para Hel. Hades riu, estendendo sua mão de dentro do manto da morte. Sua palma virada para cima, almas continuamente emitiam gritos assustadores, girando em torno de sua mão. Exijo uma audiência com seu imperador de New Krypton. Deixe-o sair e me encontrar. Hades formou uma gaiola de alma redonda e transparente na palma de sua mão, dentro da qual as almas de 7.000 indivíduos da base 189 lamentavam assustadoramente. Essas 7.000 almas eram os indivíduos da base 189, cujas almas Hades havia extraído e agora estava brincando na palma de sua mão.
Athena sacou a espada da cintura com um estrondo retumbante, seu rosto digno demonstrando uma determinação inabalável. Nova Krypton não tolerará nenhuma ameaça. Hades, liberte as 7.000 almas. Caso contrário, você enfrentará a mim, a deusa da sabedoria e da guerra, Athena. Athena estava ficando brava. No reino dos deuses, cada divindade olímpica tinha seus próprios territórios, e era perfeitamente aceitável que elas se envolvessem em conflitos ocasionais por entretenimento. Os deuses não se importavam. Afinal, se um humano morresse, ele sempre poderia dar um tempo nas lutas e se reproduzir. Era como jogar xadrez. Mesmo que você possuísse alguém e guiasse mortais com sabedoria, ensinando-os ou instruindo alguns sacerdotes ou mensageiros, não era grande coisa. Mas você não poderia simplesmente descer com um poder imenso e começar a exterminar os mortais diretamente. Como isso seria divertido? Athena chegou a declarar solenemente algumas de suas autoridades divinas, anunciando sua intenção de ir à guerra. Hades ficou em silêncio imediatamente. Na visão de Hades, Nova Krypton não se enquadrava nas regras do panteão olímpico, mas Athena sim. A rigor, se Athena realmente quisesse começar uma guerra com o submundo, ela tinha uma razão legítima para defender a justiça. Naquela época, um bando de divindades olímpicas intrometidas ficariam felizes em se juntar, permitindo que seus respectivos territórios lançassem um ataque conjunto ao submundo. Ir à guerra no submundo era apenas rotina para eles. Ele é o mesmo. Diga ao seu imperador para sair. Tenho algumas informações que ele pode achar interessantes. Hades riu e casualmente jogou a esfera de alma que segurava em sua mão. As almas lamentavam enquanto desciam rapidamente em direção ao chão. Athena inexpressivamente embainhou sua espada na cintura e calmamente disse: o imperador cuida de muitos assuntos. A menos que seja necessário, ele não se encontrará com você. Sobre as notícias da carne e do sangue do Doomsday, acredito que seu imperador ficará muito interessado nisso. O nariz adunco de Hades se contraiu de dentro do capuz enquanto ele sorria. Poucas pessoas sabiam sobre a carne do Apocalipse, nem mesmo Darkade. Somente Zeus e os guardiões cósmicos guardavam o segredo. Mas Zeus havia pegado emprestado muitos artefatos dele, e toda a energia desses artefatos estava sendo usada para suprimir o juízo final, e a energia desses artefatos apontava especificamente para Oa. Athena olhou para Hades com surpresa nos olhos e se virou, dizendo levemente: informarei o imperador. Aguarde sua convocação. Hades ficou parado, seu manto de morte tremulando levemente na brisa suave. Capítulo 263. No continente de New Krypton, palácios em forma de torres, salões cristalinos e magníficos. Hel sentou-se no trono criado por seus subordinados para ele. Embora o trono parecesse impressionante e majestoso, não era confortável. Ele se inclinou para o lado, com o cotovelo direito apoiado no braço da cadeira e o punho apoiado na bochecha, adotando uma postura confortável e preguiçosa no imponente assento do imperador. No final, Hel não concordou com o pedido do Pai Celestial. No final das contas, as informações que Isaiah forneceu a Hel não serviram para nada, só criariam ansiedade. Além disso, essa informação por si só não foi suficiente para convencer Hel a ajudar Igafater a atacar Apocalipse. O exército do Igafater era muito cegamente confiante e orgulhoso, não tendo se envolvido em guerras do mesmo nível por um longo tempo. Eles não tinham a determinação de sangue de ferro para vencer. Alguns viviam apenas pela honra, orgulho, confiança e cegueira do Igafater. Ao cooperar com eles, Hel sentiu que seria aproveitado. Passo, passo, passo. Passos ecoaram através dos vastos portões, e Hel olhou ligeiramente para cima. Sob a luz do sol inclinada, Athena surgiu, seguida por Hades usando seu capuz, um disfarce de ceifador. Apenas seu nariz adunco era visível no capuz escuro. Majestade, Hades foi trazido. Athena fez uma leve reverência, relatando educadamente antes de ir embora. Em relação ao juízo final, ela realmente não deveria permanecer em cena. Fique, trago algo para você mais tarde. Hel impediu Athena de ir embora. As informações obtidas do Pai Celestial fizeram Hel entender que Athena depositava suas esperanças nele. Perfeito, após terminar a conversa com Hades, ele poderia testar se tinha habilidade de cortar a conexão entre Athena e o corpo principal. Hel vagamente sentiu que os mundos do outro lado do seu vórtice poderiam cortar completamente as conexões de Athena e do Pai Celestial com o corpo principal, porque aqueles universos ali não tinham nenhuma conexão com este. A única coisa conectada àquele universo ali era ele mesmo, que abriu o vórtice. Mais tarde, ele faria alguns testes. Não havia necessidade de correr, apenas ficar parado. Athena interrompeu sua partida, deu um passo para o lado e ficou de lado, respondendo: sim, majestade. Hades, você veio me dizer a localização do juízo final? Fale seu propósito. Com Athena ficando para trás, Hel se apoiou no braço da cadeira, sua voz se espalhando pelo salão, ecoando por todo lugar. Ele olhou para Hades, emitindo uma forte pressão. Hades se sentiu muito infeliz. Como controlador do submundo, um poder de nível estelar, ele deveria estar no mesmo nível de Hel e Darkade. Mas Darkade apenas enviou Steppenwolf para cooperar com ele, enquanto Hel, como o imperador, enviou Athena, que estava quase no mesmo nível que ele para invocá-lo. Isso fez com que Hades sentisse a humilhação de ser inferior. Mas pensando em cenas das antigas guerras cósmicas entre Darkade e o Apocalipse, ele se convenceu de que Darkade era qualificado e poderoso o suficiente. Pensando em como Hel enfrentou Athena, Ártemis e Apolo, os dois guardiões cósmicos, confrontou todos eles, derrotou-os e capturou-os.
forçando Zeus a abrir mão de 2 autoridades e 500 territórios do tamanho do sistema solar em troca da libertação de 3 deuses principais do Olimpo. Hades não ousou confrontar diretamente este novo imperador Krypton. Imperador de Nova Krypton, a cooperação que discutirei com você pode não ser adequada para que Atena saiba. Hades olhou para Atena. Atena ocupou posições importantes tanto em New Krypton quanto no Panteão do Olimpo. Mas se o Panteão do Olimpo soubesse do plano de se unir a Hel para atacar Oa e perturbar a ordem e a estabilidade no universo por tantos anos, eles certamente se oporiam a isso. E entre New Krypton e o Panteão do Olimpo, Atena escolheria, sem dúvida, o Panteão do Olimpo. Esse tipo de coisa não era adequado para Atena saber. Ah, é? É sobre os interesses do Panteão do Olimpo? É sobre destruir o Panteão do Olimpo? Ou é você, Hades, querendo tomar a posição do rei deus Zeus? Hel disse levemente: se algo assim, não há necessidade de discutir. Não estou interessado nos assuntos internos do Panteão do Olimpo. Na verdade não, Hades balançou a cabeça. É só que se o Panteão do Olimpo souber, eles definitivamente vão se opor, apenas aumentando a resistência. E se você quiser obter o do Onsdae, isso também aumentará a dificuldade. Hel levantou uma sobrancelha levemente e refletiu por um momento. O que Hades queria fazer? Que faria com que todo o Panteão do Olimpo se opusesse a ele? Ele queria destruir este universo e tornar impossível a sobrevivência do Panteão do Olimpo? Nesse caso, não vou ouvir. Atena olhou para Hades, isolou-se do mundo exterior, fechou os olhos e ficou parada. Hel olhou para Atena, que estava isolada do mundo exterior, então voltou seu olhar para Hades como se dissesse: está tudo bem agora. Hades acenou com a mão para lançar uma barreira para bloquear a percepção de Atena. Só então ele relaxou e disse solenemente a Hel: Imperador de Nova Krypton, gostaria de convidá-lo a unir forças com Darkseid para atacar Oa. Hel não esperava que Hades fosse tão ousado. Oa é a base central da tropa dos Lanternas Verdes, criada pelos Guardiões Cósmicos para manter a paz e a ordem no universo, um local de encontro para a polícia espacial. Nem mesmo Darkseid se sairia bem se atacasse Oa. Se não tomar cuidado, você pode facilmente ser cercado e selado pelos Guardiões Cósmicos, dificultando a fuga até mesmo para os confins do universo. Por quê? Hel apoiou o cotovelo no braço da cadeira, o braço contra o braço e as costas contra o encosto da cadeira. Ele não conseguia pensar em nenhuma razão para atacar Oa e começar uma guerra universal. Hel era dominador, mas não tolo. Oa era muito significativo. Sem Oa, o segredo da Terra ser o centro do universo pode não ser mantido, convidando cobiça e ataques infinitos de Darkseid. Isso seria problemático. Nessa fase, ele não podia abandonar esse universo. Darkseid já decidiu atacar Oa e está recrutando inimigos dos Guardiões Cósmicos por todo o universo para ajudar. Você e eu temos motivos para participar, disse Hades, seu nariz adunco se contraindo enquanto sorria. Hel esfregou levemente o apoio de braço com os dedos, ponderou por um momento e então disse com um brilho nos olhos: o juízo final está selado em Oa? Hel falou com uma voz profunda. Hades deixou isso bem claro. Se o apocalipse não estivesse em Oa, Hel não teria motivos para se envolver. O objetivo de Darkseid era entrar no universo de antimatéria a partir de Oa e encontrar a equação antivida. Mas tanto Hades quanto Hel sabiam que Oa não poderia entrar no universo de antimatéria. Portanto, o grande recrutamento de Darkseid para atacar Oa seria em vão. Em vez disso, permitiria que Hades e Hel alcançassem o que queriam. Hel precisava do juízo final. O que você quer de Oa, Hades? Hel perguntou. O poder da morte negra selado pelos Guardiões Cósmicos. Quero aperfeiçoar minha autoridade sobre a morte, respondeu Hades. Essa é a maneira dele de se desligar da verdadeira forma? Hel permaneceu em silêncio. Hades estava delirando até certo ponto. De acordo com o que ele sabia, a posição daquela morte era muito mais alta do que a de Hades. Hades não tinha chance de controlar ele apenas se tornaria um recipiente para ele possuir. Hades, você tem certeza de que o do Onsdae está em Oa? Se eu não conseguir o do Onsdae, você também não conseguirá o que quer. E como preço por me enganar, prometo que o Panteão do Olimpo não conseguirá protegê-lo. Você morrerá pelas minhas mãos, disse Hel friamente. Hehe, Hades riu. Posso garantir isso com a minha vida. Vou marcar um encontro com Darkseid de nós. Estamos do mesmo lado. Muito bem, concordo. Capítulo 264. Acorde, Atena. Atena estava graciosamente em um longo manto branco adornado com detalhes dourados. Sob a luz do sol, ela brilhava com um brilho suave, exalando uma beleza digna e serena. Seus olhos fechados e rosto requintado representavam uma forma extrema de arte, evocando a admiração que fazia com que alguém relutasse em perturbá-la. Hel olhou para ela, usando seus poderes psíquicos para despertar sua consciência e despertá-la. Quando Atena acordou, Hades já havia sumido. Ela estava curiosa sobre o que Hades havia discutido com Hel, mas sua curiosidade não era forte o suficiente para fazê-la perguntar. Me siga. Hel andou na frente, e um portal de tela de luz apareceu na frente deles. Atena seguiu seus passos entrando no portal, apenas para se encontrarem a bordo da nave Mãe Zero na Lua. O ambiente estava tomado pela sensação fria e metálica da tecnologia mecânica, o que facilmente distinguia o ambiente. Curioso sobre o que Hades e eu conversamos. Hel andou rapidamente na frente, seu cabelo preto e o contorno nítido de seu rosto visíveis de lado. Curiosa, mas não o suficiente para querer saber, respondeu Atena, comedida e composta. Os deuses do Olimpo normalmente buscavam o prazer, encontrando várias maneiras de se divertir até o fim do universo. Quando um deus olímpico para de buscar prazer, é fácil deduzir suas intenções. Eles buscam a liberdade com todas as suas forças, dispostos a arriscar suas vidas por uma liberdade limitada e infinita no futuro. Essas coisas não são difíceis de adivinhar. Entretanto, Atena não conseguia imaginar o que naquele universo poderia ser um catalisador ou substância que daria liberdade a Hades. Ele veio me pedir para me juntar a ele e Darkseid no ataque a Oa, Hel disse sem reservas.
A carne do Duonda está selada em Oa. Além disso, o capítulo proibido final no livro de Oa contém o poder da morte. A explicação de Hel fez com que Athena entendesse completamente. Não é de se espantar que ele tenha dito que os deuses olímpicos se oporiam a isso. Os deuses olímpicos realmente ajudariam os guardiões cósmicos a proteger Oa, disse Athena com um sorriso amargo. Os deuses do Olimpo poderiam se recusar a ajudar? Eles não conseguiram. Se Oa fosse invadida por Darkade, ele descobriria que ela não era o centro do universo. Então a Terra, onde os deuses olímpicos residiam, junto com seu reino divino, se tornaria o próximo alvo de Darkade. Nenhuma quantidade de distrações hedonistas impediria isso. Cada um é um avatar de si mesmo, então suas intenções são claras. Darkade certamente entenderia que os deuses do Olimpo gostariam de aproveitar a vida até o fim do universo. Portanto, é altamente provável que a Terra, onde residem os deuses do Olimpo, seja o centro do universo. Darkade inevitavelmente teria como alvo a Terra, com o objetivo de destruir tanto o planeta quanto os deuses do Olimpo. Até mesmo a menor suspeita levaria Darkade a agir. Ele não hesitaria em obliterar a Terra, um planeta minúsculo. Se os deuses do Olimpo dedicassem todos os seus esforços para proteger a Terra, seria óbvio que havia algo especial no planeta. Isso só faria com que Darkade lançasse ataques ainda mais ferozes. Sabendo que Hades estava envolvido no plano de Darkade de atacar Oa, os deuses do Olimpo sem dúvida interviriam para ajudar Oa. Dada a situação, para a estabilidade do universo e a segurança de todos os deuses do Olimpo, Athena teria que informar Zeus. Essa questão estava diretamente relacionada à sua sobrevivência e à continuidade da existência do universo, não deixando espaço para hesitação. Athena seguiu Hel até o amplo hangar da nave Mãe Zero. Os membros da tripulação ao redor, ao verem Hel chegar, rapidamente fizeram uma saudação antes de serem dispensados para continuar suas tarefas. O vórtice dimensional girava suavemente, girando no vasto hangar, com o universo de 3 corpos do outro lado. Athena nunca havia entrado neste universo, mas o grande contingente de tropas mágicas que ela havia treinado estava sendo transportado para lá para operações de conquista. Você está planejando me colocar naquele universo, cortando minha conexão com os deuses do Olimpo? Athena perguntou, balançando a cabeça com algum arrependimento. Saber que Hades e Hel estavam colaborando com Darkade, os 2 seres mais fortes deste universo, deixou Athena particularmente ansiosa. Oa parecia condenado dessa vez. Quando Oa caiu e Hel obteve a carne do Apocalipse, ele não teria mais motivos para proteger a Terra e poderia recuar a qualquer momento. Athena suspirou interiormente. Foi uma pena que Hel estivesse por perto, não lhe dando chance de transmitir a informação a Zeus, caso contrário, eles poderiam ter se preparado. Agora, tudo o que ela podia fazer era esperar pelo fim inevitável. Hel olhou curiosamente para Athena. Ele nunca esperou que ela se alinhasse genuinamente com New Krypton. Ela sempre seria parte do panteão olímpico. Mas aprisioná-la no universo dos 3 corpos. Isso seria subestimar Hel. Vá em frente, disse Hel calmamente. O rosto elegante e belo de Athena demonstrava uma profunda resignação. Ela não havia previsto que a esperança que havia encontrado levaria ao fim prematuro do tempo dos deuses do Olimpo neste universo. Sem outra escolha, Athena entrou no vórtice dimensional e entrou no universo trissolariano. Os vários trabalhadores interromperam suas tarefas para saudar a chegada de Hel, mas ele acenou para que continuassem o trabalho. Como você se sente? Hel perguntou a Athena. Athena se sentiu estranha, suas belas sobrancelhas franzindo levemente enquanto ela ponderava por um momento. Vossa Majestade, este universo parece peculiar. Eu me sinto um pouco indisposta. As sobrancelhas de Athena se franziram, criando uma expressão triste, mas bonita, que capturou a atenção de todos ao redor. Ela não encontrou nada particularmente especial neste universo. No máximo, era como um reino divino, um pequeno universo dentro do maior, nada extraordinário. Ainda dependia do universo primário, só que em uma escala maior. No entanto, assim que ela entrou neste universo, ela sentiu algumas reações únicas dentro de si, reações que ela não entendia. Foi uma experiência sem precedentes. Athena olhou ao redor, incapaz de compreender as especificidades deste micro-universo, mas ficou impressionada com sua singularidade. O fato de isso causar reações dentro dela que ela não compreendia significava que esse pequeno universo era de fato extraordinário. Entendo, Hel refletiu. Após um momento de reflexão, ele olhou para o vórtice dimensional e o dispensou com um gesto. Que tal agora? Hel perguntou novamente. O corpo de Athena tremeu de repente, sua forma enrijeceu como uma rosa resiliente em uma tempestade. Ela se virou bruscamente, seus olhos arregalados de descrença, lágrimas brotando enquanto ela encarava Hel. Estou livre? Ela exclamou com espanto. Capítulo 265. Athena chorou lágrimas de alegria, seu rosto belo e digno não conseguia esconder sua felicidade avassaladora. Pela primeira vez, ela realmente se sentiu uma alma independente e livre. Neste universo, ela havia cortado a conexão com seu eu original. Há quanto tempo ela buscava essa esperança? Desde o nascimento deste universo, ela recebeu casualmente um fragmento de poder de seu eu original e foi lançada neste universo. Ela cresceu com o universo, atravessando superfícies planetárias e estudando maneiras de se libertar na desolação silenciosa da natureza cósmica. Ela tentou se unir a todos os avatares divinos deste universo para encontrar uma maneira de se libertar de suas identidades originais. Mas todos os deuses lhe disseram que era impossível. Suas vidas eram apenas fogos de artifício fugazes, destinados a brilhar intensamente por um momento e trazer um sorriso fugaz ao rosto de seus eus originais. Esse era o destino deles. O universo em si era apenas um breve clarão de fogos de artifício para eles. Athena inicialmente desistiu de sua pesquisa sobre libertação porque percebeu que não importava o quanto estudasse. Ela estava apenas examinando o poder esparso concedido por seu eu original. Ela buscou ajuda externa.
Observou as dificuldades das menores formas de vida até que se tornassem seres inteligentes e começou a depositar sua esperança nessas criaturas resilientes. Ela observou silenciosamente os generais no campo de batalha, que permaneceram inflexíveis até o fim da guerra, apenas para serem falsamente acusados e executados por governantes paranoicos. Ela viu acadêmicos ambiciosos viajarem pelo mundo, escreverem livros e educarem outras pessoas, deixando um legado duradouro e se tornando um farol de fé em sua terra. Ela ajudou guerreiros esperançosos a matar dragões, apenas para ver esses guerreiros se tornarem os novos dragões. Ela ajudou príncipes caídos em suas buscas por vingança, observando-os ascender ao trono. Ela apoiou exércitos revolucionários que derrubaram dinastias corruptas para estabelecer novas. O universo inteiro girava infinitamente com guerras e conflitos nunca cessando. Ela começou a sentir desespero, mas continuou sua busca incansável por uma maneira de se libertar. Com desespero misturado a desafio, ela continuou buscando uma esperança que parecia inatingível. Buscar essa esperança se tornou seu único propósito de existir no universo. Embora ela depositasse sua esperança em Hel, era apenas uma ação rotineira para ela, não diferente das esperanças que ela depositou em outros no passado. Ainda ajudando-os, observando-os e auxiliando-os a alcançar suas posições ideais desejados. Não foi diferente de antes. Agora que Hel estava planejando unir forças com Darkade para atacar Oa, ela não conseguia nem enviar uma mensagem para Zeus. Ela pensou que seria aprisionada neste micro-universo por Hel, mas inesperadamente, ela recebeu uma surpresa tão grande. O panteão do Olimpo não importava mais naquele momento. Como você se sente? Hel perguntou, sorrindo enquanto observava Athena, que chorava lágrimas de alegria. Isso foi bem interessante. Tal separação da influência do universo DC provou que o universo acessado através do vórtice de teletransporte não tinha conexão com o universo DC. O universo da série Flash TV foi uma exceção, pois ainda estava dentro do universo DC. Ainda mais interessante, Darkade, o Pai Celestial, os deuses do Olimpo, Zeus, os maiores desejos de todos no universo DC, poderiam ser realizados em suas mãos. As lágrimas de alegria de Athena brilharam e se espalharam, criando um lindo brilho. Em um instante, ela recuperou sua aparência digna e bela. Seus olhos, cheios de imensa alegria e solenidade séria, brilharam intensamente. Ela graciosamente estendeu suas pernas esbeltas e refinadas por baixo de seu manto branco e se ajoelhou parcialmente diante de Hel. Majestade, de agora em diante, onde seu olhar cair, minha espada apontará. Sua voz era incrivelmente solene, enquanto ela realizava um ato cerimonioso e sério de lealdade para com Hel. Neste momento, ela abandonou o panteão do Olimpo e solenemente jurou lealdade a Hel. Hel era a única esperança que ela via no universo depois de tanto tempo. Sua busca não foi em vão, e ela sabia que precisava permanecer intimamente ligada a Hel, tornando-se uma alma independente e livre. Levante-se, eu entendo, disse Hel. Hel ficou bastante satisfeito. Ele viu na busca de Athena por sua própria liberdade um vislumbre das escolhas que outros avatares divinos poderiam fazer no futuro. Poucos avatares divinos poderiam resistir a tal tentação. Athena permaneceu ajoelhada, seu manto branco esticado, acentuando suas curvas graciosas. Curvando sua cabeça diante de Hel, seu pescoço longo e fino estava exposto. Vossa Majestade, desejo ter um relacionamento mais próximo e inseparável com você. A voz de Athena era suave, mas resoluta. Neste universo separada de seu corpo principal, Athena podia sentir claramente que era uma alma independente e livre. Mas se ela retornasse ao outro universo, ela ainda sentiria as restrições e, finalmente, se tornaria sustento para seu corpo principal. Ela não podia se enganar escondendo-se neste universo para sempre. Ela desejava a liberdade de controlar sua própria vida e morte. Somente Hel poderia lhe oferecer tal esperança. Ah? Que tipo de relacionamento? Hel perguntou, sua expressão repentinamente intrigada. Ele não tinha nenhuma intenção particular em relação a Athena, apesar de sua beleza, figura perfeita e do fato de que ela era uma deusa literal. Ela personificava a fantasia masculina de uma mulher ideal. No entanto, sua carreira sempre teve precedência sobre as mulheres. Se você deseja ter uma imperatriz, eu desejo ser sua imperatriz. Athena hesitou por um momento, não porque não tivesse certeza sobre se tornar a imperatriz de Hel, mas porque temia que isso pudesse ser muito presunçoso e provocar seu desagrado. Propondo ser a imperatriz de Hel naquele momento, Athena sentiu uma pontada de ansiedade, preocupada que sua sugestão fosse muito ousada. A habilidade de cortar a conexão entre um avatar divino e seu corpo principal era inestimável. Qualquer avatar divino feminino se sacrificaria voluntariamente por sua liberdade. Até mesmo uma deusa conhecida por sua castidade abandonaria sua imagem pura, abandonando todos os poderes concedidos por seu corpo principal para alcançar vontade independente. Além disso, Athena já conseguia visualizar o potencial de Hel. Só por conseguir alcançar um novo universo não afetado pelo universo DC, o conhecimento e o poder que ele ganharia poderiam tornar Hel tão poderoso quanto um deus da forma verdadeira. O futuro de Hel era incrivelmente brilhante. Refletindo sobre isso, Athena sentiu-se envergonhada, acreditando que havia exagerado. Alguém como Hel talvez fosse adequado apenas para uma imperatriz de sua estatura divina. Antes que Hel pudesse responder, Athena rapidamente acrescentou: eu falei errado. Não estou cobiçando seu poder. Só quero estar mais perto de você e ser sua consorte. Quero ter filhos seus. Capítulo 266. Hel imediatamente teve um ponto de interrogação surgindo em sua cabeça. Porque Athena, que estava se saindo bem como sua ferramenta, contribuindo para seu novo Krypton e se beneficiando das vantagens que ele fornecia, de repente iria querer se tornar a rainha de novo Krypton e então diminuir suas exigências para se tornar sua amante e ter seus filhos? É necessário? Hel perguntou. Ele sentiu que Athena não precisava se tornar sua amante. Ele a trouxe para o universo dos três corpos apenas para testar a verdadeira reação à separação entre universos diferentes.
Agora que ele viu, houve uma separação completa do universo DC. Os universos separados pelo vórtice eram todos independentes, cada um com seu próprio conjunto de regras governando sua operação, completamente sem relação com o universo DC. A reação chorosa de Athena foi a mais genuína, mas ele não esperava que a reação de Athena fosse ainda mais intensa e dramática do que ele imaginava. Tendo proporcionado esperança e benefícios a Athena como sua subordinada, Hel sentiu que era perfeitamente normal. Contudo, Athena queria se oferecer diretamente. Oferecer benefícios a um subordinado fez Hel sentir como se estivesse usando isso para intimidar Athena. É muito necessário, respondeu Athena sem hesitar. Como subordinada de Hel e diretora da Academia Mágica em Nova Krypton, talvez ela não tivesse a capacidade de sentir cada pedacinho das emoções de Hel tão claramente quanto Ciri. Entretanto, através do tempo de contato e observação, ela passou a entender alguns dos pensamentos e perspectivas de Hel. Para ser franco, no coração de Hel, ele categorizava as pessoas de forma clara e racional em vários níveis de intimidade. Por exemplo, Zero, Ciri, Kalu-Zod e até mesmo toda a nação de New Krypton. Normalmente, tudo estava bem com ele no comando, e o país estava são e salvo. Mas quando chegavam os momentos mais perigosos e era preciso fazer escolhas, ele não hesitava em tomar uma decisão. Por exemplo, quando Ciri e Athena foram capturadas por Darkade e ele só conseguiu salvar uma, Hel não hesitou em escolher Ciri. Em seu coração, o status de Ciri era maior que o de Athena. Ciri e Nova Krypton. Ciri e Kalu-Zod. Ciri e Zero. Zero e o próprio Hel. Tais escolhas foram cruéis e dolorosas. Não acredita? Você pode usar um pedaço de papel para escrever os nomes do seu pai, mãe, avós, esposa, filho, filha e outras pessoas mais próximas, simulando o cenário de ter que escolher um para sobreviver. Até o fim, a angústia em seu coração fará com que você se sinta desconfortável e sufocado. Mas em uma situação tão cruel e dolorosa, Hel suportaria a dor em seu coração sem hesitação e tomaria uma decisão. Athena não aspirava a ocupar a posição de Ciri no coração de Hel porque o momento das aparições realmente importava. Mas ela também teve que se tornar uma das confidentes mais próximas de Hel. Pelo menos entre ela e Nova Krypton, Athena esperava que Hel a escolhesse em vez das forças que ele poderia facilmente criar. Contanto que ele a escolhesse, não importava o quão difícil fosse, Athena estava disposta a acompanhar Hel em sua jornada para recuperar o poder. Vossa Majestade, por favor, permita-me tornar-me sua amante. Eu ainda sou sua subordinada mais capaz, ministra e amante leal. A figura graciosa de Athena abaixou-se levemente tingida com uma pitada de súplica. Se ela não tinha intimidade suficiente com Hel, por que ele a escolheria? Hel não entenderia. Athena tinha experimentado tanta decepção e desespero no universo, incapaz de ver qualquer tênue esperança, que ela continuou a confiar suas esperanças a ele como algo natural. Quando a esperança realmente apareceu em Hel, Athena nunca se permitiu perdê-la. Ela estava disposta a lhe dar lealdade e amor. No caso de Athena, o amor podia ser controlado, fosse amor pelos outros ou por si mesma. Enquanto Hel dissesse que estava disposto, Athena imediatamente o amaria de todo o coração. Hel franziu a testa levemente, contemplativo. Em relação à lealdade e ao amor de Athena, o que Hel mais considerou foi a competência de Athena. Sem dúvida, Athena foi muito diligente na criação da Legião Mágica. Talvez fosse apenas um trabalho comum para ela, mas sua performance excepcional ainda satisfez Hel muito. O que Hel considerou foi o impacto de Athena ser sua amante e também seu impacto em Nova Krypton. A maior parte desse impacto seria benéfico para ele mesmo. Levante-se, eu concordo com você. Hel relaxou a testa, ponderando a decisão, e adicionou uma amante leal e capaz a si mesmo. Com a inteligência de Athena, ela não se envolveria em nenhuma intriga confusa. Hel estava bastante satisfeito com essa amante. Quando Athena levantou sua cabeça delicada, seus olhos brilharam com a alegria de uma jovem, como se tivesse acabado de ouvir uma confissão de amor de um garoto, exalando felicidade e amor em seus olhos. Ela se aproximou de Hel gentilmente, sua figura graciosa abrindo seu coração para ele, um toque de rubor subindo em seu rosto digno e alegre. Ela limpou a garganta 2 vezes então, com dignidade e seriedade, ela disse a Hel: Hel, você gosta de crianças? Eu deveria ter uma para você neste universo? Athena não estava brincando. Ela entrou no personagem rapidamente. Hel sentiu uma fragrância de uma deusa permear suas narinas e casualmente abriu um vórtice, retornando ao universo DC dizendo: você ainda tem trabalho a fazer. Você não pode ficar neste universo para ter filhos para sempre. Mas, eu pareço estar animado para ter filhos? Hel não pôde deixar de perguntar. Ele não era uma fera lasciva, porque Athena e Cara achavam que ele era controlado por desejos carnais. Ele não era Zeus, precisando de filhos para conquistar o mundo. Quanto a não ser capaz de ter filhos no universo dos 3 corpos o tempo todo, foi por causa da cognição divina única de Athena, transmitida por seu eu original. Como representante da divindade feminina pura, Athena não conseguia perder sua castidade e até achava difícil deixar que os homens se aproximassem dela ou se envolvessem em qualquer comportamento que dependesse dos homens. Isso causaria um conflito irreversível entre Athena e seu eu original, levando à morte. Quando ela perdesse sua castidade e retornasse ao universo DC, ela seria imediatamente detectada por sua forma verdadeira e morreria. Essa era a proteção original de Athena para a castidade de seus avatares. Ela era a protetora das donzelas, a deusa das mulheres independentes, a deusa da pureza. Abrir seu coração para aceitar Hel como seu amante era o limite do que Athena poderia fazer. Somente eliminando a conexão com seu eu original, ela poderia realmente se tornar independente e com livre-arbítrio, controlando seu próprio destino. Athena observou enquanto Hel abria o vórtice, a sensação familiar retornando. Seu lindo rosto se iluminou com um sorriso brilhante, e enquanto Hel se afastava, ela respondeu, não é? Ciri estava grávida de 320 crianças. Hel ficou sem palavras.
Como diabo Ciri não só jogou agressivamente, mas também teve uma gravidez incomum. Embora eu não possa gerar filhos para você temporariamente, os filhos de Ciri também são filhos da nossa família, meus filhos. Reunirei as poderosas bênçãos dos deuses olímpicos e as concederei a eles, permitindo que cresçam fortes e saudáveis. A voz de Atena tinha um toque de salto élfico nítida e agradável. Agora ela não parecia uma deusa, mas sim uma jovem garota. Quando ela se virou, seu manto rodou e flutuou, ela caminhou na direção do laboratório de biologia, dizendo: Você se importa se as crianças nascerem alguns anos depois? Levará algum tempo para eu reunir as bênçãos dos deuses olímpicos. Prometo que você terá 320 crianças altas, fortes e bonitas. Suspiro discuta isso com Ciri. Capítulo 267. IC 1101 é uma galáxia em forma de lente localizada no centro do aglomerado de galáxias Abel 2029, na constelação de Serpens, a 1,07 bilhões de anos-luz de distância da Terra. A galáxia tem um diâmetro de 2,1 milhões de anos-luz, o que a torna incrivelmente massiva, capaz de acomodar milhares de galáxias da Via Láctea. Na borda da galáxia IC 1101 está uma estrela de nêutrons, metade do tamanho da Terra, com uma temperatura de superfície de 1,1 milhão de graus Celsius. Sua gravidade é 180 mil vezes a da Terra, com uma massa mínima de 100 milhões de toneladas por centímetro cúbico e uma densidade de mais de 1 milhão de vezes a da água. Sua radiação de energia é 1 milhão de vezes a do Sol. Hel e Atena chegaram a esta estrela de nêutrons, prestes a se encontrar com Darkade sob a supervisão de Hades. Antes mesmo da hora marcada, os dois já haviam chegado aqui caminhando juntos, conversando casualmente e aprofundando seus laços. A superfície desta estrela de nêutrons é lisa, como pisar em um espelho, tão dura que é difícil sacudi-la. Para andar sobre esta estrela de nêutrons, é preciso certa força e tecnologia. Caso contrário, eles seriam esmagados até virar polpa. O manto platinado de Atena se agarrava ao seu corpo, emitindo uma luz branca suave resistente à estrela de nêutrons. Sua figura graciosa exalava a beleza flexível de uma deusa, seu rosto digno tingido com um leve sorriso enquanto ela se abria para Hel de vez em quando, relaxada e à vontade. Isso era raro, um momento que pertencia a ela e a Hel. Mais importante, Hel estava disposto a aceitá-la, até mesmo tomando tempo para andar na superfície da estrela de nêutrons com ela. Apesar do momento importante do encontro com Darkade, isso fez Atena se sentir valorizada. A aceitação dela por Hel como família, em particular, fez com que Atena se sentisse segura e confiante. Enquanto os dois caminhavam sobre a superfície espelhada da estrela de nêutrons, eles finalmente começaram a falar sobre Ceri. Atena já havia conhecido Ceri e iniciado a cerimônia de bênção divina para os 320 filhos de Ceri, o que levaria algum tempo. Atena precisava trocar algumas bênçãos com outros deuses, o que exigia algumas negociações. Com seu rosto radiante e belo brilhando, Atena casualmente mencionou Ceri para Hel, seus olhos brilhando de curiosidade. Quando Atena informou Ceri que agora eles eram uma família, Ceri ficou muito feliz. Para fazer com que Hel se sentisse confortável, Ceri não poupou esforços para transmitir a ela toda a sua pesquisa sobre Hel, ensinando tudo a Atena. Atena ficou completamente pasma no local. Ela viveu por muito tempo, mas sempre esteve sozinha. Em relação às questões de intimidade entre os sexos, ela só tinha uma compreensão básica da procriação, e nada mais. O encontro de Atena com Ceri abriu uma porta que realmente a chocou, mas ela não conseguia deixar de explorar e imaginar sobre Ceri e Hel. Hel olhou para ela sem palavras, sabendo exatamente o que ela estava pensando, e só conseguiu explicar um pouco, dizendo: cada um tem sua própria personalidade e preferências. Você não precisa se preocupar com isso. Ceri é um pouco não convencional. Hel concluiu, incapaz de explicar mais. Ceri realmente tinha muitas peculiaridades. Mesmo com tentáculos carregando 320 crianças nas costas, pretendendo dar à luz 320 de uma vez, ninguém a consideraria normal. Hel também ficou muito surpreso. Agora Atena iria abençoar as crianças também, o que levaria vários anos. Foi estimado que Ceri havia ensinado a Atena todo tipo de coisas confusas. Anteriormente, Ceri queria envolver Cara, apesar de Cara ser muito tímida e hesitante. Mas agora, Atena estava se oferecendo de bom grado. Após uma breve contemplação, um olhar determinado brilhou no rosto digno de Atena enquanto ela sentia firmemente. Eu também posso fazer isso. Ela não podia ter muito contato físico com Hel por enquanto, mas quando Hel resolveu seus próprios problemas, Atena sentiu que ela também poderia fazer isso. O futuro parecia promissor. Hel olhou para ela com desdém. Parecia que as mulheres ao redor dele eram todas influenciadas por Ciri a se comportarem estranhamente. Mas tais assuntos não exigiam nenhuma deliberação. Eles podiam ser tratados casualmente. Cara tinha sido frequentemente ensinada por Ciri, e agora Atena era outra influenciada. Não querendo insistir nesses assuntos absurdos com Atena, Hel mudou de assunto. Atena, pretendo utilizar todos os avatares divinos sob meu controle. Ao ouvir a pergunta de Hel, Atena deixou de lado seus pensamentos de intimidade e ponderou por um momento antes de perguntar. Você está planejando colocar todos os deuses do Olimpo, Nova Gênesis e Apocalipse sob seu controle neste universo? Atena balançou a cabeça gentilmente. Eu não recomendo tais ações. Cada um deles tem seus próprios propósitos ordenados por suas respectivas origens. Embora eles possam se submeter temporariamente ao governo de New Krypton, uma vez que um dos avatares divinos morra e alerte o corpo principal sobre suas habilidades. Isso pode levar a perigos inimagináveis. As palavras de Atena fizeram Hel mergulhar em contemplação. De fato, as reações dos corpos principais dos avatares divinos que poderiam criar avatares para entrar no multiverso tiveram que ser consideradas. Quando muitos corpos divinos principais focassem sua atenção nele, inevitavelmente haveria alguns problemas imprevisíveis.
Talvez pudéssemos criar um pequeno universo, fazendo todos os corpos principais divinos acreditarem que é um universo recém-nascido. Então fazer os avatares divinos entrarem neste pequeno universo. Depois disso poderíamos fechar este pequeno universo, cortando a conexão entre o corpo principal e os avatares e então, estudá-los. A sabedoria brilhou nos olhos brilhantes de Athena enquanto ela friamente sugeria as várias posições divinas dentro do Olimpo, os poderes divinos de Zeus, os poderes divinos do Pai Supremo, os raios ômega de Darkade, e assim por diante, todo o conhecimento e poder carregados pelos avatares divinos, embora incompletos, podem ser obtidos por nós, consolidados e pesquisados para desenvolver nosso próprio poder. Isso o beneficiaria muito em se tornar tão poderoso quanto um corpo principal divino. Os olhos de Hel brilharam levemente. Anteriormente, Hel estava pensando em recrutar um grupo de avatares divinos e pensando em como domesticá-los para trabalhar para ele. Agora, ao ouvir a proposta de Athena domesticá-los, domesticar o quê? Tratar todos os avatares divinos como se fossem porcos, extraindo conhecimento e pesquisando o poder deles, cortando sua conexão com o corpo principal, mesmo que morram. Não poderão retornar ao corpo principal. No final, fortalecer a si mesmo e a nova Krypton não era melhor do que encontrar um grupo de avatares divinos diversos e obviamente rebeldes? Obter o conhecimento e o poder desses avatares divinos poderia ser usado em sua facção New Krypton, garantindo lealdade enquanto também aumentava muito a força geral de New Krypton. Os benefícios da proposta de Athena eram abrangentes e sustentáveis a longo prazo. Estou começando a gostar cada vez mais de você, Athena. Você realmente é minha sábia companheira. Hel sorriu, muito satisfeito com a sugestão de Athena. Ela estava cada vez mais focada em si mesma e cuidando dos seus próprios interesses. Athena sorriu de volta. Os dois caminharam na superfície da estrela de nêutrons, conversando como se estivessem em sincronia, e chegaram ao local designado. Darkade já estava esperando. Capítulo 268. A superfície desta estrela de nêutrons era lisa e incrivelmente densa, com uma gravidade 180.000 vezes maior que a da Terra. Seres comuns não conseguiriam andar ou sobreviver em tal estrela. Até mesmo Athena teve que usar seu poder divino e o conjunto mágico inscrito em seu manto de platina para neutralizar a imensa gravidade, permitindo-lhe acompanhar Hel no que aparentemente parecia um passeio nada romântico pela estrela de nêutrons. Em uma área da estrela de nêutrons, uma mesa redonda preta se erguia. Hades, vestindo uma capa de ceifador com uma foice flutuando atrás dele, estava em silêncio no meio, esperando. Do outro lado estava Steppenwolf, carregando seu machado no ombro. Ele estava de pé arrogantemente, sua expressão altiva, montando guarda. Ao lado dele havia um trono de obsidiana com as costas voltadas para Hades. Steppenwolf olhou maldosamente para Hades. Esta reunião de cooperação foi iniciada por Hades. Steppenwolf não esperava que Hades persuadisse o novo imperador Krypton a cooperar com Apocalipse no ataque a Oa. Nem ele e Darkade sabiam que a carne do Apocalipse estava selada em Oa, usada por Hades como isca. No céu distante, Hel e Athena caminhavam gradualmente pela superfície da estrela de nêutrons. Ao ver a mesa redonda negra e Hades e o lobo da estepe surgindo, Athena ficou um pouco atrás de Hel, seguindo sua liderança. Athena. Hades ficou surpreso ao ver Hel trazendo Athena junto. No grande salão de Nova Krypton, Athena teve seus sentidos selados e não sabia dos planos dele e de Hel. Quando ela soubesse, Athena sem dúvida notificaria os deuses do Olimpo para ajudar Oa. Agora, vendo Athena ao lado de Hel, Hades não pôde deixar de se perguntar qual o preço que Hel havia pago para fazer Athena abandonar os deuses do Olimpo e ficar ao seu lado. O único desejo de um avatar divino era dominar seu próprio livre-arbítrio. Athena teria encontrado uma maneira de se libertar de seu corpo principal? Esse método exigiu a ajuda de Hel? Hades adivinhou a verdade no momento em que viu Hel e Athena aparecerem, mas essas verdades eram apenas palpites. Além disso, não era da conta dele, a menos que entrasse em conflito com seu desejo de autoridade de morte sobre os interesses de Oa ou Athena. Caso contrário, eles eram aliados em potencial. Mais uma força, pensou Hades, tornaria mais fácil atingir seu objetivo. Steppenwolf levantou uma sobrancelha ao ver Hel, aquele que uma vez o havia expulsado como um cão raivoso. A arrogância em sua expressão desapareceu um pouco. Um indivíduo forte que pudesse rivalizar com Darkade era digno de seu respeito. Hel se aproximou da mesa redonda e olhou para a parte de trás do trono de obsidiana ao lado de Steppenwolf. Hel sentou-se ereto com nanopartículas pretas surgindo para formar um assento de aço, apoiando-o enquanto ele flutuava ligeiramente acima do solo. Athena estava ao lado dele, montando guarda. Ninguém nunca me fez, Darkade, esperar tanto tempo. O trono de obsidiana girou lentamente para frente, revelando a verdadeira forma de Darkade. Seu corpo era enorme e musculoso, sentado corajosamente no trono de obsidiana, vestido com uma armadura negra com o símbolo ômega gravado no peito. Sua pele exposta era como pedra cinza rachada, e seu rosto exalava dominância e brutalidade indisfarçáveis, com olhos perpetuamente brilhando com um olhar cruel e descendente. Uma aura brutal, sangrenta e violenta emanava dele como uma tempestade vermelho escura, avançando ferozmente em direção a Hel. É mesmo? Você deveria se sentir honrado. Agora alguém se sentiu. Hel recostou-se no assento de aço frio, com as mãos apoiadas nos apoios de braços em ângulo acentuado, e o olhar indiferente enquanto falava calmamente. Uma aura dominadora, como se governasse as estrelas e olhasse para o universo, surgiu como uma tempestade negra, avançando em direção a Darkade. As duas auras se chocaram visivelmente, como dois mundos colidindo. As forças preta e vermelha escura cobriram metade da estrela de nêutrons cada, colidindo continuamente e mantendo uma a outra em um impasse violento. O confronto intenso pintou toda a estrela de nêutrons em tons opostos de preto e vermelho escuro. À medida que as forças preta e vermelha escura se chocavam e chegavam a um impasse, as ondas e partículas ao redor começaram a girar caoticamente.
Rachadura. A mesa redonda e preta abaixo dele se partiu em duas, a gravidade da estrela de nêutrons tornou-se irregular e ela começou a tremer inquietamente. Senhores, estamos aqui para cooperar para nossos respectivos propósitos. Considerem o que vocês querem. Hades não estava tendo uma vida fácil. Posicionado entre os dois, ele suportou o peso das imensas e tangíveis auras que emanavam de ambos os lados. Embora nenhuma das forças o tivesse como alvo direto, estar no epicentro da disputa pelo poder o submeteu a uma pressão significativa, fazendo-o franzir a testa. Apesar disso, os dois mantiveram suas auras poderosas, magnéticas e gravitacionais em um estado de equilíbrio. Gradualmente, porém, seu entendimento mútuo os levou a diminuir a intensidade até que as energias preta e vermelha escura se dissipassem acima da estrela de nêutrons. Eu matei inúmeros kryptonianos. Você acha que um inimigo derrotado merece cooperar comigo? Os olhos de Darkade brilharam em vermelho, os raios ômega cintilaram com uma aura violenta e selvagem. Durante a antiga Guerra Cósmica, Darkade foi a principal força responsável pela matança em massa de kryptonianos, tornando-o um verdadeiro inimigo de sua raça. Você deveria ser grato por nunca ter me encontrado. Os olhos de Hel brilharam com um vermelho ardente, um sorriso frio de intenção de batalha dominadora se curvando em seus lábios enquanto ele olhava diretamente para Darkade. O infame tirano sombrio do universo não era apenas uma força brutal, mas também um estrategista excepcionalmente inteligente e perspicaz, capaz de grande paciência e astúcia. Senhores, deixem-me lembrá-los novamente, considerem seus respectivos objetivos. Estamos aqui para cooperar, Hades reiterou solenemente, pedindo a eles que não deixassem rancores pessoais interferirem em seus objetivos. Os dois mantiveram os olhares ferozes um do outro por mais um momento antes de, a pedido de Hades, relutantemente retirarem seus olhares ardentes, lançando um olhar simultâneo para Hades que fez sua pele formigar. Sob a mediação de Hades, a tensão entre os dois diminuiu gradualmente. Hades então introduziu formalmente a discussão sobre o envio de forças contra Oa. Desde o fim da antiga Guerra Cósmica, a tropa dos Lanternas Verdes, estabelecida pelos Guardiões do Universo, tem permanecido forte. Embora cada um dos 3.000 setores possa parecer ter apenas um ou dois lanternas, o poder por trás dos Guardiões só se fortaleceu com o tempo. Mesmo se combinarmos as forças de Apocalipse, Nova Krypton e meu exército, estamos longe de igualar a força dos Guardiões. Darkade, você foi quem propôs essa aliança e o ataque a Oa. Apresente seu plano. Capítulo 269. Contanto que você siga minhas ordens, você conseguirá o que quer. Darkade sentou-se imperiosamente em seu trono de obsidiana, seus lábios cinzentos e rachados se abrindo enquanto sua voz estrondosa reverberava pela superfície da estrela de nêutrons. Ele não viu problema em fazer tal declaração, seu tom condescendente carregava um ar de benevolência, como se concedesse um favor. A implicação era clara, era uma honra para ele servir sob o comando de Darkade. Hades, com o rosto escondido sob o capuz de sua capa de ceifador, permaneceu em silêncio. Darkade governou este universo com um punho de ferro por tanto tempo que não sabia mais como cooperar com os outros. Seu domínio absoluto o fez ver todos os outros como meros bens a serem massacrados ao seu capricho. Hades sabia que Darkade o menosprezava, e foi por isso que ele se aliou a Hel, que compartilhava interesses semelhantes. Mas ele não esperava que a arrogância de Darkade fosse tão extrema. Se Darkade fosse realmente tão poderoso, ele teria atacado Oa apenas com Apocalipse, sem precisar do lobo da estepe para arrastar Hades para essa aliança. Na realidade, Darkade só queria alguns peões descartáveis para abrir Oa. A notória reputação de Darkade pelo universo significava que ninguém queria realmente ajudá-lo. Ele recorreu ao uso de Apocalipse para invadir um planeta habitado após o outro, saqueando suas populações para construir seu vasto exército de parademônios. Mas contra Oa, essa abordagem era inútil. Apocalipse sozinho não poderia esperar desafiar os Guardiões do Universo, criadores da tropa dos Lanternas Verdes. Enquanto um único guardião ou mesmo alguns não conseguiram derrotar Darkade, ele não ousou lançar uma invasão em larga escala porque o número exato de guardiões era desconhecido. Individualmente, eles podem não dominá-lo, mas podem selá-lo. Se selado, Darkade estaria acabado. Então, apesar de sua força formidável, ele precisava de aliados de poder comparável para espalhar as defesas dos Guardiões. Hel olhou para Hades com uma expressão questionadora. Seu rosto parecia dizer: é esse o tipo de lunático que você trouxe para esta reunião? O desdém e o ceticismo na expressão de Hel eram evidentes para qualquer um. A respiração de Steppenwolf ficou mais pesada, e ele apertou ainda mais o machado, estreitando os olhos. Darkade, desacostumado a tal desrespeito flagrante, deixou seu rosto rachado e estoico endurecer ainda mais, seus olhos brilhando vermelhos com uma luz perigosa. A ameaça de violência era palpável, deixando todos desconfortáveis. Se você só quer bucha de canhão, Darkade, então não faz sentido discutir cooperação. Hades falou sem hesitação. Todos sabem da sua reputação brutal no universo. Ninguém mais se aliaria a você de bom grado. Estamos aqui por interesses mútuos. Se isso não der certo, não haverá outra chance. Só temos esta oportunidade. Ou talvez da próxima vez seremos inimigos. Eu represento o panteão do Olimpo, aliado aos Guardiões do Universo, ao lado de Atena. Hades os lembrou. Se essa cooperação falhasse, havia uma grande probabilidade de se tornarem inimigos no futuro. Uma vez que Oa foi atacada até certo ponto, o panteão do Olimpo teria que intervir. Então, a questão de se Apocalipse ainda poderia conquistar Oa surgiria. Os Guardiões do Universo já eram adversários formidáveis, com controle sobre praticamente todos os recursos do universo. As civilizações tecnológicas mais avançadas e a força militar mais poderosa, a tropa dos Lanternas Verdes. Agora adicione a isso os 12 deuses do Olimpo, e era quase impossível para Apocalipse conquistar Oa.
É por isso que Darkeides ordenou que Steppenwolf recrutasse mão de obra por todo o universo. Mesmo depois de se preparar por tantos anos, Darkeides não conseguiu conquistar Oa sozinho com suas forças. Darkeides sentiu uma onda de brutalidade dentro de si. Seu rosto cinzento e rachado parecia um vulcão à beira da erupção. Se ele tivesse todo o poder de sua verdadeira forma ou da equação antivida, ele não precisaria cooperar com esse lixo. Cooperar? Quando uma palavra tão submissa apareceu no vocabulário de Darkeides. Mas naquele momento Darkeides reprimiu sua raiva ardente. Hades estava certo. Apocalipse não podia se dar ao luxo de provocar novos inimigos, especialmente o Imperador de New Krypton, que não era muito mais fraco que o próprio Darkeides. Uma vez que ele se aliasse aos Guardiões do Universo, as coisas se tornariam ainda mais difíceis. Só havia uma chance, aqui nesta mesa redonda fragmentada. Quando eu devastar este universo, será quando vocês, insetos, implorarem aos meus pés, rastejando em total humilhação. Como você pode garantir que meu plano não será vazado? O olhar de Darkeides varreu Hades, Atena e então pousou em Hel. A simples presença de dois deuses olímpicos ali fez Darkeides duvidar que o panteão olímpico não aparecesse eventualmente. E quando fizessem, isso perturbaria todos os equilíbrios e arruinaria todos os preparativos que Apocalipse havia feito. Você, Darkeides, planejando atacar Oa, já é de conhecimento comum em todo o universo. Há realmente necessidade de vazamentos? Hel comentou. As palavras de Hel silenciaram Darkeides e Steppenwolf. Especialmente Steppenwolf, que se gabava toda vez que uma guerra eclodia, afirmando que Apocalipse conquistaria Oa, destruiria a tropa dos Lanternas Verdes e que Darkeides governaria o universo. Não havia necessidade de esconder suas intenções quando o universo inteiro estava esperando para ver quando Apocalipse agiria. As ações de Apocalipse sempre foram marcadas por arrogância, imprudência, brutalidade e crueldade. Eles já eram considerados os demônios do universo, piores até que o próprio inferno. Todos os temiam, e era certo que eles entrariam em choque com os Guardiões do Universo. Eu confio que você não vazará nada. Nenhuma facção quer suportar o peso total da retaliação de Apocalipse. Desde que acordei depois da antiga guerra cósmica tenho me preparado. Fracasso não é uma opção. Darkeides sorriu, seus lábios cinzentos e rachados se abriram ligeiramente, e olhou para Hel, falando com uma voz profunda. Com um leve gesto de sua mão direita, ele sinalizou para que Lobo da Estepe agisse. Hel e Hades não reagiram muito às palavras de Darkeides. Eles estavam ali por seus próprios interesses e não seriam tolos o suficiente para sair por aí proclamando suas intenções como Apocalipse. Entretanto, se os Guardiões do Universo entregassem pessoalmente os restos do Apocalipse a Hel, a história seria diferente. Tudo era apenas para seus próprios interesses. Steppenwolf fez uma reverência para Darkeides, colocando seu machado de lado, e caminhou para o lado, abrindo um tubo de explosão diante dos olhos de todos. Estrondo. O vórtice branco se abriu no céu da estrela de nêutrons, agitando o espaço. Do outro lado do portal barulhento, duas figuras começaram a entrar. Hel sentiu uma agitação em seu coração. Capítulo 270. Do tubo de explosão emergiram duas figuras. Uma estava cercada por energia verde, usando um anel do Lanterna Verde para neutralizar a gravidade da estrela de nêutrons. Sua pele era vermelha, com uma aparência um tanto astuta, um bigode fino curvando-se ligeiramente acima do lábio superior, dando-lhe uma aparência astuta. Ele era o arqui-inimigo dos Lanternas Verdes, Sinestro. A outra figura surpreendeu ainda mais os presentes. Descendo estava um indivíduo de pele azul com cerca de 1,7 metros de altura, com a metade direita do rosto queimada e grotescamente torcida. Ela era uma das Guardiãs do Universo, Scar. Ver o Lanterna Verde Sinestro e um Guardião do Universo, Scar, chocou todos os presentes. Que Darkeides pudesse controlar um Guardião do Universo foi um feito notável. Claro, esse controle não era uma dominação de limpeza mental, mas provavelmente uma forma de cooperação. Mesmo assim, isso deixou os presentes atônitos. Os Guardiões do Universo, normalmente unidos, produziram um traidor pela primeira vez. Ha. Isso é interessante. Parece que muita coisa aconteceu desde a guerra Hell-Hill, mostrando seus dentes brancos. Isso foi realmente divertido. O anel do Lanterna Verde de Sinestro foi o primeiro a ser mecanizado usando o poder do All-Spark, infiltrando-se na tropa dos Lanternas Verdes. O anel que Sinestro agora empunhava era o mesmo anel de poder, e Scar intrigou Hel ainda mais. Ela ainda não havia quebrado o contrato que Hel havia deixado em sua mente. Isso significava que sempre que ela precisasse de poder, ela poderia reconhecer e invocar o nome de Hel com raiva, estabelecendo o contrato e acessando a fonte de poder que Hel havia criado para ela. Sinestro e Scar, que pousaram na superfície da estrela de nêutrons, olharam para Hel. Fazia apenas um ano desde a grande batalha no Sistema Solar, e eles certamente não haviam se esquecido desse indivíduo que havia restaurado sozinho a reputação de Krypton como o novo imperador de Nova Krypton. Scar estreitou os olhos, brilhando com um brilho perigoso. Ela se aproximou da mesa redonda, e seu poder psíquico se espalhou de seu corpo, formando uma cadeira brilhante, parecida com Mercúrio. Ela se sentou à mesa. Sinestro, com os olhos brilhando de cautela, estava ao lado de Scar. Sinestro e Scar se separarão dos Guardiões do Universo, e a tropa dos Lanternas Verdes se dividirá em várias tropas dos Lanternas. Darkeides começou a explicar sua cooperação com Scar e Sinestro. O antecessor da tropa dos Lanternas Verdes foi a 7ª tropa dos Lanternas. Lanternas vermelhas da raiva. Lanternas laranjas da avareza. Lanternas amarelas do medo. Lanternas verdes da força de vontade. Lanternas azuis da esperança. Lanternas índigo da compaixão. Originalmente, o corpo dos 7 lanternas representava os 7 espectros emocionais.
Eventualmente, os Guardiões do Universo escolheram a tropa dos Lanternas Verdes para manter a ordem universal. Isso não foi porque o verde era o mais forte, mas porque era o mais estável e controlável. Outras emoções como raiva, avareza, medo, esperança e compaixão tinham falhas significativas. A derrota deles na antiga guerra cósmica contra o antigo Krypton demonstrou as fraquezas dos outros anéis de lanternas. No entanto, os tempos mudaram. Após a guerra no Sistema Solar, Scar acreditou que a tropa dos Lanternas Verdes, combinada com os outros 6 espectros emocionais, poderia realmente aproveitar um potencial poderoso. Além disso, a queda do Seven Lantern Corps na Guerra Antiga foi devido à ausência de suas respectivas entidades emocionais. Scar agora tinha pistas sobre essas entidades, tornando essencial reconstruir o Seven Lantern Corps para enfrentar desafios futuros e buscar vingança contra Hel, eliminando assim seu medo interior. Os Guardiões do Universo, com sua mentalidade ultrapassada e conservadora, agora estavam limitando a tropa dos Lanternas Verdes. O plano de Darkseid era simples: explorar o desejo urgente de Scar de reconstruir a tropa dos 7 Lanternas. Ele ajudaria Scar a fragmentar a tropa dos Lanternas Verdes em 7 partes, estabelecendo a tropa dos 7 Lanternas. Com a colaboração interna de Scar, Darkseid pressionaria a tropa dos Lanternas Verdes, acelerando a formação da tropa dos 7 Lanternas. Uma vez fragmentado em 7 partes, cada uma representando uma emoção diferente, Darkseid tinha candidatos confiáveis para liderar esses novos corpos. Ao instigar sutilmente conflitos internos, ele poderia rapidamente esgotar a força deles. A inimizade e discórdia inerentes entre os 7 Lanternas devido às suas diferenças emocionais eram questões insolúveis. Foi por isso que os Guardiões inicialmente abandonaram os outros anéis e se concentraram somente nos Lanternas Verdes. Darkseid tinha testemunhado o Seven Lantern Corps e os compreendido, mas ele não sabia da existência das Emotional Entities dentro dos anéis. Scar pretendia usar Darkseid para construir o Seven Lantern Corps. Por outro lado, Darkseid planejou usar Scar para destruir Oa, ganhando acesso ao universo de antimatéria a partir de sua localização. Todos os presentes, exceto Sinestro, sabiam que Oa não era o verdadeiro centro do universo. Cada pessoa, com seus próprios motivos, colaborou com Darkseid. Foi uma grande farsa usar Darkseid para atingir seus próprios objetivos. Em aproximadamente 5 a 100 anos terrestres, poderemos começar nosso ataque a Oa. Darkseid concluiu seu plano e olhou para Hel dizendo: Kryptoniano, diga-me qual é o seu papel. Hel permaneceu calmo e controlado, olhando com interesse para Scar e Sinestro. Ele sorriu e disse: eu manterei os deuses olímpicos sob controle. Não é o suficiente. Você acha que pode simplesmente sentar e colher os benefícios? Os olímpicos nem saberão se nos movemos rápido o suficiente. Eles podem não chegar à guerra a tempo. A voz de Darkseid ressoou pela estrela de nêutrons, cheia de raiva. Sério? Que tal adicionar Nova Gênesis à mistura? Hel retrucou com um sorriso frio. Nova Gênesis fica bem ao lado do meu setor, a poucos passos do meu novo Krypton. Os Guardiões e o Pai Celestial se uniram e o enviaram para me monitorar. Mas Darkseid, você pode não saber disso. Antes de vir para esta reunião, o Alto Pai da Nova Gênesis me convidou para seu planeta, buscando minha cooperação para atacarmos Apocalipse em conjunto. Ainda não lhe dei uma resposta. O tom de Hel era indiferente. Os olhos de Darkseid se estreitaram, e sua pele cinza rachada se contraiu. Instintivamente, ele pressionou sua grande mão contra o braço do seu trono de obsidiana, amassando-o. Darkseid não esperava que Gafather entrasse em contato com os Guardiões. New Genesis havia se retirado do campo de batalha após a antiga guerra cósmica para se recuperar. Ninguém sabia quanta força eles tinham acumulado para retornar e desafiá-lo. Apocalipse e Nova Gênesis eram inimigos mortais. Apenas um poderia sobreviver neste universo, sem possibilidade de reconciliação. O rosto de Darkseid escureceu enquanto ele refletia profundamente. Ele não esperava que a Nova Gênesis surgisse naquele momento crítico, potencialmente interrompendo seus planos com uma complicação imprevista. Se Hel realmente conseguiu impedir que Nova Gênesis interferisse, então ele realmente merecia um assento nesta reunião para cooperar com Darkseid. Ser capaz de conter o apoio da Nova Gênesis e dos Olimpianos já foi uma contribuição significativa, deixando pouco mais a desejar. Concordo, Darkseid respondeu com uma voz profunda. Capítulo 271. Parecia que a tarefa de Hel de conter a Nova Gênesis e o Panteão Olímpico era significativa e indispensável. No entanto, a realidade era que essa contenção não era tão desafiadora quanto parecia. Quando eles atacassem Oa, seria com força e velocidade avassaladoras. Os deuses olímpicos, entregando-se ao seu reino divino, estavam desconectados dos assuntos do universo. Os Guardiões teriam que vir à Terra para contatá-los, pois a comunicação de entrelaçamento quântico não os alcançaria em seu reino. Hel só precisava proteger o sistema solar e impedir que os Guardiões passassem. Para Hel, lidar com 1 ou 2 Guardiões não era um problema. Na verdade, era mais provável que quando Apocalipse lançasse seu ataque, os Guardiões estivessem preocupados demais para enviar alguém à Terra para buscar reforços. Além disso, com Athena e Hades apoiando de dentro do Panteão Olímpico, era improvável que os deuses recebessem as mensagens dos Guardiões. Quando eles fossem despertados de sua folia, Oa já estaria sob cerco. O que mais irritou Darkseid foi Gafather de New Genesis. Eles eram irmãos e inimigos eternos. Sem Hel para ficar de olho nele, Darkseid tinha certeza de que durante o ataque a Oa, Gafather aproveitaria a oportunidade para atacá-lo. Gafather não perderia nenhuma chance de eliminar Apocalipse e Darkseid. Entretanto, conter o Pai Celestial não foi difícil para Hel, mas ainda era necessário. Essa natureza dupla da tarefa de Hel, aparentemente fácil, mas essencial, irritou Darkseid. Hel era uma força formidável, capaz de enfrentar 6 fortes Guardiões e liderar
a vanguarda de Apocalipse, mas ele também precisava conter os Olimpianos e a Nova Gênesis. Darkseid suspeitava que no final, Hel poderia evitar o combate direto com o Pai Celestial e os deuses do Olimpo, o que tornava a ideia de Hel se beneficiar sem muito esforço ainda mais irritante. No entanto, Darkseid não tinha escolha. Ele não podia permitir que os Olimpianos e a Nova Gênese interferissem. Então ele voltou sua frustração para Hades. O submundo deve ir com tudo e atacar ao lado de Apocalipse. O tom e a voz de Darkseid estavam sempre à beira da raiva. Meu Underworld está todo pronto, totalmente preparado. Vamos mobilizar todas as nossas forças. Hades estava bem ciente de suas limitações. Ele não podia jogar o mesmo jogo que Hel, que podia restringir tanto o panteão olímpico quanto a Nova Gênesis. Hades não conseguia nem conter sozinho os olímpicos. Tudo o que ele tinha era seu próprio poder e o poder do submundo para ficar na linha de frente e afastar um guardião de Darkseid. Hades apostou seu futuro, a totalidade do submundo e todo o poder que acumulou ao longo dos éons. Tal comprometimento total deixou Darkseid com pouco mais a exigir. Hades havia colocado tudo em jogo. Claro, seria ainda melhor se Hel pudesse mobilizar suas forças para ajudar Apocalipse a romper as defesas de Or. Darkseid então fez outra exigência a Hel, ordenando que ele contribuísse com pelo menos 80% do exército e da população de Novo Krypton para formar forças de vanguarda para Demon para auxiliar no ataque. Ilusão. Minhas forças de New Krypton estão totalmente engajadas em isolar o sistema solar, restringindo tanto o panteão olímpico quanto a Nova Gênesis. Elas não têm capacidade para ajudar sua vanguarda, Hel respondeu com um sorriso frio, rejeitando categoricamente a demanda de Darkseid. A vanguarda de Apocalipse? Eles eram parademônios, armas de guerra bioengenheiradas, bucha de canhão descartável que Apocalipse não tinha escrúpulos em sacrificar. A ideia de ter suas forças transformadas e usadas no ataque a Oa estava fora de questão. Esta era uma colaboração, não um esforço desesperado e total. Foram Darkseid e Hades que tinham motivos para lutar desesperadamente, não Hel. A carne de Doomsday, embora potencialmente fornecesse um impulso significativo para Hel, não era essencial. Eventualmente, com a inteligência e as capacidades de pesquisa de New Krypton, eles poderiam desenvolver formas de vida que igualassem ou superassem Doomsday. Era apenas uma questão de tempo, e não valia a pena arriscar tudo para obter a carne do Apocalipse. A pele cinza e rachada de Darkseid se contraiu, seus olhos brilharam vermelhos em suas profundezas, e sua grande mão esmagou o braço do seu trono de obsidiana, oscilando à beira de uma explosão. A gravidade na superfície da estrela de nêutrons parecia se torcer e ondular violentamente com a fúria de Darkseid. Scar olhou para Darkseid, sentada calmamente em sua cadeira formada por seus poderes psíquicos. Quando ela olhou levemente para Hel, seus olhos piscaram com uma mistura de medo, desejo, admiração e adoração. Ninguém jamais foi tão descarado na frente de Darkseid. Mesmo dentro dos Guardiões, mencionar Darkseid era recebido com pavor e cautela. Hel foi a primeira pessoa que Scar viu que conseguia confrontar Darkseid sem vacilar, alguém que conseguia deixar Darkseid furioso, mas incapaz de fazer algo a respeito. Derrotada por tal pessoa com um contrato psíquico plantado profundamente em sua mente, Scar de repente entendeu por que havia perdido. Um usuário de poderes psíquicos sem coragem para enfrentar Darkseid estava destinado a cair na autodestruição eventualmente. Uma sensação de alívio brilhou profundamente nos olhos de Scar. Não foi uma libertação da derrota. Foi uma libertação de perdoar a si mesma. Ela começou a se lembrar das cenas da antiga Guerra Cósmica, onde foi capturada por Krypton e submetida a vários experimentos e modificações genéticas. Memórias que ela havia enterrado há muito tempo em sua mente. Essas memórias se repetiam em sua mente cruéis, reais e dolorosas, trazendo uma sensação de aceitação e perdão por suas próprias obsessões. Mesmo quando ela se lembrou de seu rosto queimado pelo Apocalipse e de sua fuga desesperada, seu coração permaneceu imperturbável. Finalmente, quando a lembrança de enfrentar Hel e ser derrotado por ele ressurgiu, isso despertou uma mistura de emoções: derrota, medo, admiração e muito mais. As emoções complexas de Scar refletiam-se em seus olhos, espelhando a figura de Hel. Ninguém presente percebeu que a mente de Scar havia passado por uma profunda transformação e seus poderes psíquicos haviam sido elevados a um novo nível. Enquanto isso, a tensão entre Darkseid e Hel estava chegando ao limite. Nesse caso, deixe-me, Darkseid, ver que poder você tem para deter o Alto Pai e Zeus. Darkseid se levantou de seu trono de obsidiana, sua raiva rolando como um trovão sobre toda a estrela de nêutrons. Capítulo 272. Vamos, deixe-me ver porque o universo tem medo de você, Darkseid. Ao ver Darkseid se preparando para uma luta, Hel se levantou de seu assento de aço sem hesitação. Ele abriu bem os braços, os olhos cheios de intenção de batalha, um sorriso desafiador no rosto. A cadeira de aço se desintegrou em uma enxurrada de nanobots, fundindo-se a capa preta que ondulava atrás de Hel sob a força da aura de Darkseid. Com os principais pontos da discussão quase totalmente cobertos e a tensão palpável entre Darkseid e Hel pronta para explodir em batalha, os outros começaram a recuar. Athena, Hades, Scar, Sinestro e Lobo da Steppe recuaram da superfície da estrela de nêutrons para o espaço, prontos para testemunhar o confronto. Vendo a postura de peito aberto de Hel convidando-o a atacar e duvidando do poder assustador pelo qual ele era conhecido em todo o universo, a fúria de Darkseid explodiu, seus olhos brilhando em vermelho. Darkseid estava guardando raiva desde que Hel o fez esperar. Quando foi que Darkseid esperou por alguém? Da mesma forma, Hel achou o comportamento arrogante e soberano de Darkseid de intolerável. Eles deveriam estar discutindo cooperação. Mas a atitude altiva e o tom condescendente de Darkseid sugeriram que ele achava que poderia ditar a implantação das forças de Nova Krypton. Ele achava que essa era uma parceria desigual?
Que piada! Estrondo. Um tremor enorme sacudiu a superfície da estrela de nêutrons, fazendo com que toda a estrela afundasse abruptamente. A figura de Darkeides desapareceu da vista de Hel, aparecendo diante dele em um instante. Ele socou a bochecha de Hel com uma força tremenda. O golpe poderoso de Darkeides amassou o rosto de Hel, fazendo seu olho direito parecer saltar da órbita em uma visão horripilante. O corpo de Hel disparou para trás como uma bala de canhão, viajando 7 quilômetros antes de se estabilizar, seu rosto ligeiramente curvado e sua coluna vertebral voltando ao lugar, e os ossos se realinhando instantaneamente. Sorrindo, a capa preta de Hel tremulou enquanto ele caminhava em direção a Darkeides pela superfície da estrela de nêutrons, com os olhos brilhando com uma luz vermelha cruel. É só isso que você tem, Darkeides. O pescoço de Hel esticou-se enquanto ele mostrava os dentes em um sorriso feroz, seus olhos vermelhos brilhando ameaçadoramente. Ele caminhou em direção a Darkeides, braços bem abertos. O rosto cinza rachado de Darkeides se contorceu de raiva, seus olhos brilhando com uma luz vermelha violenta. Incapaz de tolerar tal desafio e provocação por mais tempo, ele se lançou contra Hel, seus punhos rachados imbuídos de poder destrutivo. Hel também correu em direção a Darkeides, tornando-se um borrão de sombra negra, e seu punho encontrou Darkeides de frente. Bum! O punho cinza e rachado de Darkeides colidiu com o punho pálido de Hel, enviando ondas de choque através do campo gravitacional da estrela de nêutrons. Tanto Darkeides quanto Hel exerceram forças muito além de seus limites físicos. O impacto rasgou sua carne, deixando os ossos de seus braços expostos enquanto sangue e tecido voavam em um redemoinho de destruição. Em um instante, os olhos vermelhos de Darkeides se arregalaram de espanto enquanto sua carne e sangue dilacerados milagrosamente se recompunham, fluindo de volta para cobrir seu braço esquelético como se o tempo tivesse voltado. Ele não esperava que Hel correspondesse ao seu soco de frente. A energia liberada pelo choque equivalia a aproximadamente 3.000 anos de produção solar. Para colocar isso em perspectiva, o Sol emite cerca de 3,828 vezes 10 elevado a 26 joules de energia a cada segundo, dado que a humanidade consome cerca de 5,8 vezes 10 elevado a 20 joules de energia anualmente. Isso significa que a energia liberada em apenas um segundo pelo Sol poderia abastecer a humanidade por 660 mil anos. Multiplique isso por 94 bilhões e 608 milhões de segundos e você terá o inimaginável valor de 6,2436 vezes 10 elevado a 16 vezes o consumo anual de energia da humanidade. Seu único soco liberou uma energia que vai muito além do que a humanidade poderia usar. A estrela de nêutrons inteira tremeu no vazio cósmico. O ombro de Hel, descarnado até o osso, regenerou-se rapidamente com nervos e vasos sanguíneos entrelaçados enquanto seu traje nanotecnológico avançava para cobri-lo. Foi exagero? Darkeides, sua força e sangue estão diante dos meus olhos. Dê tudo de si. Hel rosnou, seus olhos brilhando com um sorriso maligno enquanto ele provocava Darkeides, desafiando-o a liberar todo seu poder. Em poucos instantes, as formidáveis habilidades regenerativas de ambos os guerreiros curaram seus ferimentos completamente. A fúria de Darkeides se intensificou, seu rosto rachado escureceu até um tom quase roxo. Ele nunca havia encontrado um kryptoniano tão arrogante antes. Darkeides nunca havia encontrado um kryptoniano capaz de resistir ao seu poder físico, sem contar do Onsdae, que ele considerava meramente uma arma. O único capaz de resistir ao seu poder era Hel. Kryptoniano arrogante, você vai pagar por isso. Darkeides rugiu em fúria, dobrando a força de seus socos. Bum! Choque! Buu! Eles se chocaram violentamente na superfície da estrela de nêutrons, seus olhos brilhando vermelhos com poder incontrolável. Seus punhos se borraram em sombras, seus golpes rápidos demais para rastrear. A estrela abaixo deles tremeu sob os impactos implacáveis e de alta intensidade. A superfície da estrela de nêutrons começou a ceder sob seus ataques. Como touros furiosos, seus olhos queimavam de fúria enquanto trocavam golpe após golpe, nenhum cedendo um centímetro. Darkeides se absteve de usar seus Omega Beams, e Hel conteve suas habilidades psíquicas, manipulação de tamanho e controle espacial. Foi uma pura disputa de força bruta. A estrela de nêutrons tremia sem cessar enquanto o poder explosivo de seus braços despedaçava carne e pulverizava ossos em átomos, apenas para que eles se regenerassem quase instantaneamente. Darkeides era inegavelmente poderoso, seus membros quebrando com menos frequência do que os de Hel. No entanto, ele não conseguia igualar a velocidade de regeneração de Hel, impedindo de subjugar Hel decisivamente subjugá-lo. Droga! Darkeides rugiu. Com o choque final, ambos foram arremessados da superfície da estrela de nêutrons, pairando no espaço, sua intenção de batalha palpável. Darkeides colocou as mãos na estrela de nêutrons, usando-a como uma bola de boliche, arremessando-a em direção a Hel. Imperturbável, Hel se preparou, empurrando de volta contra a estrela do outro lado. Seus corpos se esticaram, os músculos incharam enquanto empurravam a estrela de nêutrons entre eles, nenhum dos dois disposto a ceder nessa demonstração bruta de força. A estrela de nêutrons sofreu com seu imenso poder, e sua estrutura entrou em colapso devido à força concentrada. Com uma onda final de poder, Darkeides e Hel se encontraram no núcleo da estrela de nêutrons, colidindo mais uma vez em um choque titânico que separou a estrela. BUU! Eles continuaram a se atacar em meio à desintegração da estrela, e sua batalha feroz abalou o próprio tecido do espaço ao redor deles. Capítulo 273. No sistema solar, no lado mais distante da Lua, estava a nave Mãe Zero. Na sala de comando do espaço profundo, cercado por um cenário de estrelas brilhantes, Hel estava relaxado casualmente em uma cadeira de aço.
Ao lado dele estava Athena, explicando seu plano de usar pequenos universos para atrair e aprisionar avatares divinos para aumentar o poder de New Krypton. Vários dias se passaram desde sua batalha com Darkseid. A luta deles foi uma mera disputa de poder físico, apesar de ambos terem seus corpos despedaçados e ossos esmagados. Esses ferimentos eram superficiais para seres de sua estatura. Instintivamente, nenhum dos dois usou poderes além de sua força física. Darkseid se absteve de usar o efeito ômega. O efeito ômega é uma forma única de entropia, uma contrapartida destrutiva à força criativa da fonte. Ele pode vaporizar, apagar, agir como explosões, raios de energia ou transformar qualquer forma de matéria, viva ou não viva. Dos olhos de Darkseid, ele pode rastrear inimigos em diferentes locais, tempos, dimensões e até universos. Darkseid também pode usá-lo para abrir portais para viagens ou para prender vítimas em universos infinitos e miseráveis. Hell não tinha certeza da potência total do efeito ômega de Darkseid deste universo, mas a julgar por sua obsessão com a equação antivida e sendo limitado por OA, ele provavelmente era incompleto ou raro. Mesmo um avatar de Darkseid separado de sua verdadeira forma no multiverso quase infinito, não manteria todo o seu poder. Cada avatar teria apenas uma fração dele, apenas o suficiente para se desenvolver independentemente. Um Darkseid constrangido pelos guardiões do universo e precisando colaborar com outros indicava que ele não era onipotente. Ainda assim, o efeito ômega apresentou uma ameaça significativa a Hell. Em uma batalha em grande escala, se Darkseid usasse o efeito ômega, Hell sentiu que seria um desafio difícil. A luta deles não durou muito. Após fraturar a estrela de nêutrons, eles cessaram as hostilidades. Qualquer confronto mais forte arriscava gerar reações de energia detectáveis pela tropa dos Lanternas Verdes, potencialmente colocando em risco sua cooperação. Por fim, Darkseid, fervendo de raiva, retornou a Apocalipse. O confronto físico puro deu a Hell uma melhor compreensão da força de Darkseid e um desejo urgente de desenvolver uma contramedida contra o efeito ômega. Ele precisava de uma solução para evitar ser banido para um universo alternativo sem volta. Derrotar Darkseid não foi uma tarefa fácil. Da mesma forma, Darkseid acharia igualmente desafiador derrotá-lo. Hell acreditava que, ao retornar, Darkseid certamente buscaria uma maneira de eliminá-lo. E ele faria o mesmo. Colaboração era uma coisa, mas matar uns aos outros era igualmente aceitável. Enquanto Hell estava sentado na cadeira de aço contemplando o poder potencial do efeito ômega de Darkseid, ele ouviu a solene, porém radiantemente bela Athena. Seus olhos brilhantes brilharam enquanto ela explicava. Para tornar as entidades divinas conscientes e atrair seus avatares para os pequenos universos que criamos para aprisioná-los, fazendo com que seus verdadeiros eu sejam enganados, devemos conectar os pequenos universos ao The Blade. Athena, vestida com um vestido branco como a lua, o tecido sedoso grudando em seu corpo, acentuando suas curvas e barriga lisa, a fenda revelando suas coxas longas e brancas, parecia majestosa, mas atraente. Embora geralmente muito íntimo para seu gosto, parecia perfeito para Hell. O sangramento? A atenção de Hell desviou de suas especulações sobre o efeito ômega, franzindo levemente a testa. O Blade é o suprimento de nutrientes do cosmos. Todos os universos vibram em frequências diferentes dentro do mesmo espaço, e o espaço que envolve todos esses universos é conhecido como The Blade. Dentro disso, fora de cada universo, flui sua energia, nutrindo o cosmos. Para simplificar, considere o monitor. Os universos são como células dentro do corpo do monitor, e o Blade é o suprimento de nutrientes para essas células. No entanto, esse Blade não é algo que pode ser facilmente aproveitado. Você pode usar o Blade? Hell questionou. A rigor, seu universo é tridimensional, com o tempo como quarta dimensão. Apesar de Hell usar a Speed Force do Flash para criar universos paralelos, estabelecendo-se como seu ponto de origem e assegurando seu lugar neste universo, ele ainda não havia despertado a habilidade de manipular o tempo. Ele permaneceu incapaz de controlar o tempo, muito menos tocar ou usar o Blade, que existia na quinta dimensão. Se julgados pelos padrões da DC Comics, seres como Superman Dourado ou Sr. MXYZPTLK, que eram entidades de quinta dimensão, poderiam atravessar e navegar pelo The Blade em vários universos. Athena permaneceu com as costas retas, seu comportamento elegante, seu rosto radiante, sério e puro quando ela respondeu: "Não, eu não posso." Ela própria era um avatar de um deus, sujeita a certas limitações. Além de ser restrita a agir e pensar como seu verdadeiro eu, Athena, ela também não tinha muito conhecimento além deste universo. Saber que fora do universo está The Blade já era uma informação significativa. No entanto, saber algo não significa que você não pode contemplá-lo, pesquisá-lo ou utilizá-lo. Mas há dois métodos Hell que somente você pode usar para controlar o sangramento. Athena estendeu um dedo delicado com uma atitude séria e equilibrada enquanto explicava. Primeiro, coloque o vórtice de viagem do universo Trisolaran na borda do nosso universo, perfurando a membrana protetora da fronteira do universo. Isso permitiria que The Blade fluísse para o vórtice e entrasse no universo Trisolaran, tornando-o parte da rede de suprimento de nutrientes de The Blade. Os habitantes da esfera dos deuses detectarão isso e erroneamente perceberão o universo Trisolaran como um universo recém-formado e altamente valioso, levando-os a enviar seus avatares para explorar seus recursos. Uma vez que os avatares tenham entrado em números suficientes, podemos fechar o vórtice, cortando a conexão entre os avatares e suas verdadeiras formas. Isso nos permitiria estudar todos os avatares divinos dentro do universo Trisolaran, absorvendo seus conhecimentos e vários tipos de poder. Até mesmo o efeito ômega de Darkseid estaria disponível para você pesquisar em seu lazer. Os olhos inteligentes de Athena brilharam com sabedoria enquanto ela elaborava seu plano direto e eficaz, que visava capturar todos os avatares divinos de uma só vez.
Só precisamos descobrir como quebrar a membrana protetora da fronteira do universo e quando todos os deuses tiverem entrado no universo Trisolaran, fechar o vórtice para impedir que o sangramento cause danos duradouros ao nosso universo. As sobrancelhas de Hel franziram enquanto ele ponderava suas palavras. Francamente, eles não tinham como lidar com as consequências do The Blade fluindo para o universo deles. Além disso, Hel ainda não controlava totalmente o universo Trisolaran. Assim, embora o plano fosse viável, os inúmeros fatores incontroláveis tornavam o risco de fracasso muito alto. Eles não podiam prosseguir com ele do jeito que estava. Após um momento de contemplação, Hel decidiu ouvir a segunda sugestão de Athena. Vamos ouvir o segundo método. Capítulo 274. Athena sabia que depois da batalha de Hel com Darkseid, ele estava cauteloso com o efeito ômega de Darkseid. Ninguém realmente entendeu o imenso poder do efeito ômega de Darkseid, já que sua força bruta o tornava inigualável no universo. O fato de que ele raramente precisava usar o efeito ômega o tornava uma ameaça desconhecida tanto para os guardiões do universo quanto para Hel. Hel enfrentou o poder de Darkseid de frente. Mesmo com a energia quase ilimitada à sua disposição de suas habilidades, Darkseid foi capaz de igualá-lo em força física, demonstrando a extensão aterrorizante do poder de Darkseid. Athena estendeu o segundo dedo junto com o indicador, seu rosto elegante, sério e concentrado enquanto ela explicava. Segundo, Hel, você pode considerar viajar para um universo onde você pode aprender a criar seu próprio universo. Ao dominar o método de criação de universos, se seu universo for reconhecido como legítimo, ele receberá nutrição do The Blade. O Blade reconhecerá qualquer universo viável capaz de nutrir, sem discernir que é especificamente sua criação. No entanto, o pré-requisito é que seu universo criado não seja apenas um subuniverso, espaço de armazenamento ou reino divino conforme definido por este universo. Ele deve ser um universo totalmente funcional com seu próprio conjunto de leis operacionais. Nesse ponto, o comportamento sério e digno de Athena, somado às suas feições delicadas, assumiu uma qualidade surpreendentemente fofa. Hel ficou momentaneamente surpreso com o contraste. A deusa, irradiando uma aura de solenidade e brilho, de repente fazendo um gesto fofo foi bem inesperado. Ele admirou o gesto carinhoso de Athena por um momento, deixando-a intrigada e um tanto confusa. A segunda proposta de Athena era muito mais segura e confiável. O vórtice de travessia provou estar perfeitamente alinhado com as necessidades de Hel no passado. Na primeira vez, ele foi para aproveitar o sol no universo do Círculo de Fogo. Na segunda vez, ele recebeu a habilidade de alterar seu tamanho, restaurar os kryptonianos em Kandor, encontrar uma maneira de combater Brainiac e ajudar a modernizar sua nave espacial, tudo em um mundo adequado. Na terceira vez, ele foi levado ao universo Trisolaran, iniciando sua conquista do cosmos. Na quarta vez, ele foi levado ao universo do Flash, onde começou a planejar a integração da força de aceleração e o domínio das habilidades temporais. A sugestão de Athena foi extremamente valiosa para Hel. Criar seu próprio universo não apenas permitiria que Hel aprisionasse avatares divinos e adquirisse uma infinidade de conhecimento e vários poderes, mas também estabilizaria os objetos e pessoas que ele trouxesse de outros universos. Dessa forma, ele poderia agir livremente, e mesmo que esse universo fosse destruído, não importaria, ele ainda teria seu próprio universo. Vou tentar criar um universo primeiro, disse Hel, olhando para Athena, que gesticulava adoravelmente após um momento de contemplação. Para ser honesto, ele não estava muito familiarizado com nenhum universo que pudesse permitir a criação de um universo real. Parecia que não havia nenhuma. No entanto, o vórtice transversal daria a resposta. Ele sempre apresentava uma oportunidade e cabia a ele aproveitá-la. Felizmente, Hel sempre conseguiu aproveitar essas oportunidades claramente no passado. Desta vez, porém, foi um pouco mais desafiador. Tendo decidido tentar criar seu próprio universo, Hel se levantou de seu assento de aço. Vamos, primeiro vou lhe conceder algumas permissões de acesso. Desde que Athena se tornou sua amante, era necessário que ela assumisse mais responsabilidades. Seria um desperdício não utilizar suas capacidades, especialmente considerando que ela era uma deusa da sabedoria e da guerra. Ela se destacou tanto na governança interna quanto na guerra externa. Não dar a ela responsabilidades significativas pode fazê-la se sentir desvalorizada por Hel. Ela precisava ser bem utilizada. Athena assentiu graciosamente, seus dedos delicados roçando levemente seu peito enquanto ela se trocava para um hobby platinado mais digno e menos apertado. Ela então seguiu Hel enquanto ele navegava na nave Zero. Athena não estava muito familiarizada com o Zero, anteriormente capturada e aprisionada. Ela mais tarde se tornou a diretora da Academia Mágica sob o comando de Hel e foi enviada ao Reino Divino para estabelecer um exército mágico. Ela não visitava a base lunar de Hel com frequência. Hel guiou Athena pelos corredores de metal da Zero, familiarizando-a com as capacidades da nave-mãe. A Zero está atualmente conduzindo uma campanha para conquistar as estrelas no universo Trisolaran. O sistema solar lá foi completamente transformado, e em breve enfrentará os desafios de alta tecnologia da civilização Trisolaran. A nave-mãe Zero é uma nave de guerra de classe estelar com o potencial de destruir um sistema estelar inteiro. Todo o conhecimento que Zero absorveu foi usado para modificar a nave. Durante minha ausência, Zero cuida de todos os assuntos, explicou ele. Todos os assuntos relacionados a New Krypton e ao Reino Divino podem ser tratados do palácio. Em breve, Zero emitirá uma ordem de transferência, anunciando que, na minha ausência, você será o chanceler de New Krypton, supervisionando sua administração. Acredito que você seja capaz disso. É claro que eu realmente tenho essa capacidade. Hel, transferirei discretamente todo o meu poder e influência do Panteão Olímpico para Nova Krypton, embora isso possa levar algum tempo. Escute, Athena, se um perigo significativo surgir, não se preocupe com o poder que eu construí meticulosamente. Sua segurança é o que importa.
Eu não gostaria que você morresse tentando salvar algo que eu posso reconstruir. As palavras sérias de Hel comoveram Athena. Ela secretamente decidiu realocar todas as suas forças e ativos controláveis do panteão olímpico para Nova Krypton. Ela começou a planejar a transferência dos numerosos tesouros coletados de outros panteões para o tesouro de Zeus. Hel então levou Athena para visitar Seri no laboratório biologia. Seri era a mesma de antes, com 10 tentáculos, cada um segurando 32 embriões nas ventosas, totalizando 320 filhos de Hel. Sob a bênção divina inicial de Athena, os 320 embriões brilharam calorosamente. Eles levariam vários anos para nascer e se tornarem crianças saudáveis. Hel saiu do laboratório biologia com uma expressão sombria, seguido por Athena, cujo rosto estava vermelho com uma mistura complicada de emoções. Não dê ouvidos demais a ela. Apenas seja você mesmo, disse Hel, ainda parecendo descontente. Tudo bem, respondeu Athena, com a mente divagando perdida em pensamentos. Hel, sentindo-se perdido, levou até a sala de máquina central do Zero para configurar suas permissões de acesso. Após definir as permissões, eles olharam para as estrelas e discutiram seu futuro esperançoso e os esforços necessários do presente. Então, Athena deixou a nave-mãe Zero e retornou para New Krypton. Hel foi até a câmara de meditação e mergulhou sua mente em seu espaço de consciência. Dentro de seu espaço de consciência, 2 vórtices estavam girando. Um deles era o vórtice de travessia para o mundo do Flash, onde ele ainda não havia coletado a força de aceleração. O outro era novo e nunca havia sido percorrido antes. Vórtice transversal, leve-me para um mundo onde eu possa criar meu próprio universo. À medida que o vórtice transversal se formava lentamente, Hel, como de costume, deu um passo à frente para entrar nele. De repente, uma intensa premonição de morte surgiu em cada célula do seu corpo, alertando de que intervir seria uma ameaça à sua vida. Capítulo 275. A câmara de meditação estava mal iluminada com luzes imitando o brilho de lamparinas a óleo, projetando sombras nas feições esculpidas de Hel. O vórtice transversal girava lentamente no ar, seu centro envolto em escuridão, emanando uma sensação de perigo iminente que deixava Hel inquieto. O mundo do outro lado representa uma ameaça mortal para mim, Hel murmurou, sua expressão cautelosa e solene enquanto ele franzia a testa e olhava para o vórtice. Ele podia sentir uma reação intensa dentro de seu corpo sempre que considerava pisar no vórtice. Cada célula parecia se transformar em uma agulha afiada, perfurando seus ossos, plaquetas, células da medula e nervos. Seu coração disparava, e seu sangue corria como um rio furioso por suas veias. Seus mecanismos inatos de autodefesa foram ativados, fazendo seus olhos piscarem com um brilho psíquico único, vibrando intensamente. Seus cabelos ficaram em pé, seus ombros ficaram rígidos e todos os sinais de perigo surgiram dentro dele. Hel ficou imediatamente em alerta. O mundo além era evidentemente hostil a ele. Mas o que intrigou Hel foi que tipo de mundo poderia desencadear uma sensação tão avassaladora de perigo mortal. É um mundo tão caótico que eu seria esmagado pelo ambiente no momento em que pisasse nele? Ele ponderou. Ou é um mundo inteiramente controlado por seres inteligentes que não permitem nenhuma outra forma de vida? Ele sabia que não conseguiria descobrir isso apenas pensando. Este mundo era diferente dos universos anteriores em que ele havia entrado. Naqueles ele nunca sentiu uma sensação tão forte de perigo e frequentemente não havia perigo algum, quase como sorte de principiante. Minha maré de sorte acabou, ele se perguntou. Mesmo no universo Transformers, onde o devorador de planetas Unicron residia, ele não sentia uma ameaça a esse ponto. Nem a sentiu durante sua batalha com Darkseid. É claro que, comparado ao universo inteiro, o poder de um indivíduo dificilmente representava uma ameaça para Hel. Meu corpo físico não pode entrar neste universo. Eu seria aniquilado em instantes. Hel contemplou várias soluções. O mundo pode ser extremamente perigoso, mas às vezes a inteligência supera a força bruta. Zero. Cele completamente a câmara de meditação. Ninguém tem permissão para entrar. Talvez eu precise entrar em um período de meditação profunda. Cuide de todos os assuntos na minha ausência. Entendido, o mestre respondeu Zero. A porta da câmara de meditação começou a se fechar com uma barreira sólida e contínua de aço atômico, seguida pela implantação de um escudo de energia supercondutor, envolvendo toda a sala. A câmara agora estava selada hermeticamente, tornando-se a zona de mais alta segurança, designada por Zero como um local de extrema importância. Mesmo que toda a Nova Krypton fosse destruída, e os companheiros de Hel, Athena, Seri, Kalu e as várias legiões de Nova Krypton, fossem todos mortos em um ataque, Zero ainda defenderia a câmara de meditação. Tudo sobre Hel estava contido nesta câmara. Após garantir que Zero havia montado todas as defesas, Hel deu alguns passos para trás, sentando-se na plataforma de meditação. Ele colocou as pernas em cima dela, deitando-se de costas para que sua espinha descansasse ao longo da plataforma, e sua cabeça tocasse a superfície fria. Ele fechou os olhos, relaxou o corpo e começou a respirar profundamente, acalmando os avisos físicos que sentia sobre o universo do outro lado do vórtice de travessia. Uma forma etérea de Hel, como um espírito deixando seu corpo, surgiu de sua forma física deitada na plataforma. Isso foi uma projeção mental. Com sua vontade e poder psíquico, o corpo mental de Hel conseguiu sobreviver sem sua forma física. Usando seus poderes psíquicos para manipular a matéria, Hel poderia facilmente recriar um novo corpo físico se necessário. Além disso, se seu corpo mental fosse destruído, isso não prejudicaria sua forma física, no máximo. Ele perderia uma porção significativa de seu poder psíquico recuperável. Essa era a abordagem mais segura.
Hel olhou para seu corpo físico, notando suas próprias feições marcantes e bonitas enquanto ele jazia em um estado de consumo mínimo. Ele então voltou seu olhar para o vórtice de travessia. Este novo universo, que parecia tão perigoso, não era adequado para trazer seu traje de batalha preto e corpo físico. Levantando-se da plataforma de meditação, sua forma mental, descalço e sem roupa, caminhou em direção ao vórtice. À medida que ele se aproximava, uma sensação de formigamento percorreu sua forma mental, da sola dos pés ao topo da cabeça, como Tom em Tom e Jerry quando levam um choque, fazendo com que todo seu corpo ficasse arrepiado com espinhos. Ainda é muito poderoso? Hel parou seus passos. Mesmo sem a imensa energia estelar de seu corpo físico, sua forma mental com poderes psíquicos ainda era forte o suficiente para que o universo do outro lado o esmagasse no momento em que ele entrasse. Hel estendeu a mão em direção ao seu corpo deitado na plataforma de meditação. Um fluxo de energia psíquica disparou de sua palma, fundindo-se em sua forma física. Ele começou a avaliar e testar o quanto precisava enfraquecer seu poder para evitar ser detectado pelo outro universo, garantindo que conseguiria entrar sem desencadear uma resposta letal. O nível de energia do corpo mental de Hel diminuiu gradualmente. De um poder capaz de destruir uma estrela, foi reduzido passo a passo para um único golpe para destruir a Terra, 2 golpes para destruir a Terra, 3 golpes para destruir a Terra, 4 golpes para destruir a Terra, destruindo os continentes da superfície, sobreviver a uma explosão nuclear, sobrevivendo a um míssil intercontinental, sobreviver a um disparo perfurante, sobrevivendo a um AK-47, sobrevivendo a uma pistola M9. Ser capaz de lutar contra um tigre adulto, até atingir a força de um trabalhador de escritório comum que não conseguiria enfrentar nenhum tigre. Só então os últimos resquícios dos avisos de perigo se dissiparam completamente. O corpo mental de Hel se tornou tão etéreo que parecia uma projeção tênue na sala de meditação, piscando e quase invisível a olho nu. Isso é muito fraco. Mais fraco do que uma pessoa saudável média. Hel franziu a testa, abaixou a palma da mão do seu corpo físico na plataforma de meditação e olhou para o vórtice transversal. Ele sentiu que seu corpo mental havia sido reduzido ao mínimo, incapaz de influenciar ou manipular outras mentes. Desde seu exílio de Krypton, ele nunca se sentiu tão fraco. Hel deu um passo e entrou no vórtice transversal. No momento em que ele entrou, ele sentiu uma escuridão envolver sua visão, e ele perdeu a consciência. Pouco antes de desmaiar, ele sentiu seu corpo mental encolhendo, e alguma forma de energia começando a construir um corpo físico ao redor de sua psique. O vórtice transversal desapareceu lentamente da sala de meditação. Capítulo 276. O céu estava limpo, azul e pontilhado de nuvens brancas. Um vento quente soprava através do que mal podia ser chamado de floresta, pois todas as árvores estavam nuas e sem folhas. Hel sentiu uma dor na cintura e nas costas, seus ossos estavam frágeis e seus músculos estavam fracos, como se ele não tivesse dormido por 3 dias e noites. Ele estava tão exausto que só queria dormir e nunca mais acordar. De repente, seu nariz começou a coçar intensamente. Achou! Seu corpo instintivamente tentou conservar energia, fazendo-o querer continuar dormindo, mas o espirro o acordou repentinamente. Hel abriu os olhos, seus pensamentos inundando as profundezas de sua mente, seguidos por uma sensação avassaladora de fadiga. Da escuridão, ele viu um céu azul seco e nuvens brancas. Olhando para baixo, ele viu uma garota com cabelos alaranjados, suas pálpebras semicerradas, suas bochechas afundadas e seu corpo coberto por um pano marrom e grosso. Suas roupas frouxas revelavam seu peito em desenvolvimento enquanto ela recuperava alguns galhos. Foi ela quem cutucou Hel com o galho, acidentalmente enfiando-o em sua narina, fazendo-o espirrar. Você está aqui para morrer também? A garota de cabelo laranja falou fracamente, deixando cair o galho seco. Ao ver Hel acordar, suas pálpebras caíram ainda mais. Seus lábios secos e rachados mal se moviam enquanto ela murmurava. Metade de seu corpo jazia no chão escaldante e desértico. Se não fosse pelo súbito aparecimento de uma pessoa nua em seu local de morte, ela talvez não tivesse usado suas últimas forças para cutucá-lo. Hel olhou para a garota moribunda, faminta e esparramada no chão, então examinou os arredores. O terreno era acidentado e irregular, claramente nem sempre era um deserto, pois havia inúmeras árvores secas e sem folhas ali. Deve ter sido uma floresta. Devido à falta de água, a grama secou, o chão rachou e as árvores perderam suas folhas, deixando apenas troncos secos e estéreis. Pelo seu conhecimento, Hel reconheceu esses troncos como cedros japoneses, que normalmente prosperam em climas leves, quentes e úmidos, tolerantes ao frio, mas não ao calor extremo ou à seca, preferindo solos arenosos profundos, férteis e bem drenados. Elas são plantadas principalmente no Japão e amplamente utilizadas na silvicultura. Estou no Japão? Hel pensou enquanto observava a cena, mas seu estômago roncando interrompeu seus pensamentos. Seu estômago roncou alto, fazendo um barulho de roncos. A garota de cabelos laranja, deitada fraca e faminta no chão, ouviu o estômago de Hel roncando e não conseguiu evitar rir, caindo no chão em um ataque de riso impotente. Eventualmente, seu próprio estômago começou a roncar também. Neste momento, Hel percebeu que ao entrar neste novo mundo, a energia misteriosa que construiu seu corpo físico através de seu poder espiritual o transformou em uma criança de cerca de 1,4 metros de altura. Hel franziu a testa profundamente, sentindo a fome emergir de seu estômago, consumindo todo o seu corpo por dentro. Ele estendeu as mãos para dar uma olhada, magro, exausto com uma fadiga semelhante à acumulação de ácido láctico, tão cansado que não queria se mover. Onde fica esse lugar? Hel perguntou.
O corpo dele estava em péssimo estado. Originalmente, antes de entrar neste universo, ele pensava que o corpo fraco e corporativo de sua forma espiritual já era fraco o suficiente. Ele não esperava que a energia misteriosa que construía seu corpo físico através de seu poder espiritual o transformaria em uma criança faminta. Agora ele não passava de uma criança de 13 anos, faminta e exausta que não queria se mover. Se nada inesperado acontecesse com esse corpo fraco, ele e a garota de cabelo laranja provavelmente morreriam de fome neste deserto. Claro que havia outra opção. Ele poderia comer a garota na sua frente, saciar sua fome e então deixar o deserto. Mas Hel não viu necessidade de fazer algo tão repulsivo. A garota deitada ali com quase nenhum fôlego restante, fechou os olhos, respirando fraca e suavemente. Ela emitiu um som fraco, a última prova de que ainda não havia morrido de fome. Parecia que ela já havia desmaiado de fome e estava delirando. Hel lutou com seu corpo cansado e só então percebeu que o corpo desta criança estava nu, mas não era hora de se preocupar com essas coisas. Ele engatinhou alguns passos até a garota de cabelos alaranjados, tocando gentilmente suas bochechas afundadas e ossudas. Acorde, onde estamos? Hel perguntou, dando um leve tapa no rosto dela e sacudindo seu corpo delicado. Felizmente, a menina não morreu completamente de fome e gradualmente abriu os olhos, dando uma resposta fraca. Onde estamos? Acorde, eu posso tirar você daqui, Hel perguntou. Ele ainda tinha alguma força restante. Se descansasse um pouco, acreditava que poderia encontrar uma cidade e sobreviver se não fosse muito longe. Deserto das Flores. A garota de cabelos alaranjados murmurou o nome de um lugar antes de tentar fechar os olhos e sucumbir ao sono e à morte novamente. Hel estendeu os dedos e segurou as pálpebras dela abertas, impedindo-a de fechá-las, e disse: Diga-me, em que direção fica a cidade? Por aqui, a garota apontou fracamente para o leste sem levantar a mão. Hel olhou na direção que ela apontou, então abriu as pálpebras, que se fecharam lentamente novamente enquanto ela lutava para continuar respirando. Deveria haver uma vila ou cidade não muito longe, considerando que a força da garota não poderia tê-la levado para muito longe de uma cidade. No máximo, seriam algumas milhas. Hel pensou que poderia levar o corpo de seu filho ao limite para chegar à cidade, sobreviver e ver o que esse universo tinha a oferecer. Ele respirou fundo para se acalmar e então se levantou, trêmulo, preparando-se para seguir na direção que a garota indicou. Ele olhou para a garota de cabelos laranja. Se ele a deixasse ali, ela certamente morreria quando ele retornasse com água e comida. Hel não podia deixar a garota morrer. Ela o ajudou a acordar, o que era um favor que ele não podia ignorar. Caso contrário, ele poderia ter precisado retornar à câmara de meditação para uma segunda tentativa. Ele lutou para levantar a garota, colocando o braço dela sobre seu ombro, e quase a arrastou enquanto caminhavam para o leste. Ele continuou falando com ela para mantê-la consciente. Qual o seu nome? Matsumoto. Hanjiku. Capítulo 277. Matsumoto. Hanjiku. Hel colocou o braço de Hanjiku sobre o ombro, apoiando sua cintura fina com a mão direita, e quase a arrastou enquanto caminhavam. Ocasionalmente, ela sentia o chão sob seus pés e percebia que Hel a estava carregando. Às vezes, ela tropeçava, reunindo força suficiente para dar alguns passos com Hel, mas principalmente ela estava sendo arrastada com os dedos dos pés mal tocando o chão. Matsumoto Hanjiku, hein? Os olhos de Hel brilharam pensativos enquanto ele buscava em sua memória clara qualquer lembrança do nome. Água sanitária. Se ele se lembrava corretamente, esse era o nome da futura tenente da 10ª divisão do Gotei 13, uma mulher ousada e desenfreada, com uma figura voluptuosa. A atual Hanjiku que ele carregava não mostrava nenhuma dessas características futuras. Ela estava à beira da fome, com suas costelas e maçãs do rosto salientes, quase um esqueleto. Seu corpo parecia ossudo ao toque, completamente desprovido das curvas sensuais futuras. Parece que cheguei mais de 100 anos antes dos eventos da história. Matsumoto estar à beira da fome aqui neste deserto deve significar que ela ainda não conheceu Jin Ishimaru. Hel pensou consigo mesmo, parando de repente. Ele levantou a cabeça e olhou ao redor, ouvindo atentamente o ambiente, construindo um modelo tridimensional em sua mente e disse: Saia. Posso ouvir o som de você roçando no tronco murcho do cipreste. A fraqueza de Hel não era como a de uma pessoa comum. Ele ainda mantinha muitos de seus reflexos poderosos, e seus sentidos eram mais aguçados do que a maioria. Ele estava apenas com muita fome e um pouco fraco, mas em muito melhor forma do que Hanjiku, que estava à beira da fome. Hel virou a cabeça, olhando para um tronco de árvore seco. De trás do tronco surgiu uma figura magra, mais baixa que Hel por 2 ou 3 centímetros. A figura era muito magra, vestida com roupas cinzentas, curtas e ásperas, com olhos estreitos e uma boca naturalmente arrebitada que dava uma aparência de raposa, quase sinistra. Ele estava segurando vários caquis secos quando saiu de trás do tronco da árvore. Jin Ishimaru. A aparência distinta era inconfundível. Conhecendo Matsumoto Hanjiku e percebendo que isso era Bleaz, Hel imediatamente entendeu. Esta cena originalmente retratava Jin Ishimaru conhecendo Matsumoto Hanjiku pela primeira vez, dando a ela um caqui seco para evitar a fome, formando assim o vínculo entre eles. Entretanto, a aparição de Hel alertou Jin, que vivia naquela área empobrecida, deixando-o cauteloso e fazendo com que ele observasse de longe em vez de se aproximar de Hanjiku diretamente. A rigor, a presença de Hel já havia alterado seus destinos. Você está fraco de fome, mas ainda consegue se mover, o que significa que deve ter poder espiritual. A voz de Jin era jovem, mas firme. Na Soul Society, aqueles sem poder espiritual não sentiriam fome e poderiam viver normalmente apenas com água limpa. Portanto, pessoas sem poder espiritual nunca experimentam mudanças de altura ou peso até a morte.
Por outro lado, aqueles com poder espiritual, especialmente aqueles com forte poder espiritual, às vezes não conseguem sobreviver apenas com água e precisam de comida para se sustentar. Jin apertou os olhos, observando o réu arrastar Rangiku em direção à vila. Sem réu, Jin poderia ter sentido pena e dado a Rangiku um caqui seco para salvá-la. Mas com réu presente, Jin, que estava acostumado à vida dura nas áreas empobrecidas, tornou-se cauteloso e não lhes dava comida facilmente. Réu era mais alto por alguns centímetros, parecia robusto e tinha um comportamento autoritário e confiante. Apesar de sua fraqueza atual pela fome, Jin não conseguia prever o que aconteceria se Réu fosse alimentado e recuperasse sua força. Afinal, Réu parecia mais forte do que ele. Este era o 62º distrito de East Rukongai, Flower Desert, uma área pobre e com escassez de recursos, onde as pessoas eram frequentemente violentas e lutavam ferozmente por comida e recursos. Jin, apenas uma criança, conseguiu acumular um pouco de comida em uma área tão cruel, o que não foi pouca coisa e demonstrou suas capacidades. Sim, você pode nos dar 2 caquis secos? Réu perguntou, percebendo que entre aqueles com poder espiritual que precisavam de comida, ele era relativamente fraco. Ao observar Jin e Rangiku, Réu sabia que seu potencial espiritual era muito menor do que o de Rangiku, muito menos do que o de Jin, que tinha o potencial de um ceifador de almas de nível capitão. Réu havia entrado no mundo de Bleas com um corpo espiritual muito fraco. Ele não estava tão faminto quanto Rangiku e ainda tinha alguma força. Sem comida, ele provavelmente seria o próximo a desmaiar e possivelmente morrer de fome. Antes que Jin pudesse responder, Réu gentilmente colocou Rangiku no chão do deserto, abaixou-se e começou a pegar algumas pedras pequenas, selecionando algumas um pouco menores que seu polegar e segurando-as em sua mão. Não, Jin disse sem hesitar, seus olhos estreitados e sua boca se curvando em um sorriso, recusando decisivamente enquanto se escondia atrás do tronco da árvore. A dificuldade de obter alimentos o fez rejeitar qualquer noção de caridade. Ele já havia percebido que Réu não era uma boa pessoa, o que o deixou cauteloso. Não quero lhe fazer mal. Só estou com muita fome e preciso dos caquis secos. Não seria bom se eu lhe devesse um favor? Réu segurou as pedras na mão e falou calmamente com Jin. A cautela de Jin atingiu o pico, seus olhos semicerrados formando luas crescentes. Ele se escondeu mais atrás da árvore, seu rosto meio exposto curvado em um sorriso de raposa. Você está começando a enlouquecer de fome. Vai usar sua última gota de força para me atacar? Você não vai me pegar, já que eu já comi, e você não pode me atingir atrás da árvore. Por que não se deita e espera morrer como aquela garota? Jin disse. Vou esperar aqui até você desmaiar de fome e depois ir embora. Para Jin, envolver-se com Réu representava um risco significativo. Você já perdeu sua chance de mudar seu destino. Ou talvez, no momento em que eu apareci, seu destino foi alterado. Réu balançou a cabeça, transferindo a força dos músculos do braço para os dedos, e jogou a pedra na direção da cabeça de Jin. O tiro saiu errado. Ele voou para cima, aparentemente sem atingir o alvo. Mesmo atrás da árvore, Jin conseguia ver a pedra de Réu voando em direção à sua cabeça, mas errando por uma larga margem. Jin riu. Pai! A pedra atingiu o tronco da árvore acima da cabeça de Jin, ricocheteou em um galho e caiu. Passou bem na frente dos olhos de Jin, suas pupilas se dilataram em choque. Ele não teve tempo de se esquivar. A pedra, depois de quicar, atingiu o pé de Jin bem na sandália de madeira. Tá? Jin gritou de dor, seu rosto se contorcendo quando a pedra atingiu um nervo, causando uma dor aguda e entorpecente que se espalhou por metade de seu corpo. Ele involuntariamente soltou os caquis secos que estava segurando, inclinando-se e quase caindo de trás da árvore. Os caquis espalhados pelo chão. Capítulo 278. Caramba! O corpo semi-paralisado de Jin inclinou-se incontrolavelmente, fazendo com que ele derrubasse os caquis que segurava, que se espalharam pelo chão. Seu corpo esbelto se inclinou para fora de trás do tronco da árvore, seu rosto rígido com um sorriso ansioso. Assim que ele estava prestes a atingir o chão, ele recuperou o controle de seu corpo e cambaleou, quase caindo completamente de trás da árvore. Antes que ele pudesse rolar ou desviar, ele ouviu o som sibilante de outra pedra atirada por Réu. Outra pedra cortou o ar, raspando o rosto de Jin e deixando um corte fino. Pequenas gotas de sangue escorreram da linha, formando um pequeno riacho em seu rosto. Não se mova. A próxima pedra vai perfurar seu olho vesgo, disse Réu calmamente, segurando outra pedra entre o polegar e o indicador. Jin, que estava prestes a se esquivar, congelou, interrompendo suas ações. Ele atira com muita precisão. Jin percebeu isso agora. A primeira pedra pareceu errar descontroladamente, disparando para o céu, mas quicou perfeitamente para atingir o nervo do seu pé, fazendo-o perder o controle e cair de trás da árvore. A segunda pedra atingiu seu rosto de raspão quando ele estava recuperando o controle, deixando um corte como um aviso, não um erro. A habilidade de Réu de atirar pedras era espantosamente precisa, mas ainda mais impressionante era sua habilidade de prever os movimentos de Jin e manipulá-lo psicologicamente para sair do esconderijo. A diferença entre suas habilidades era enorme, e Jin imediatamente percebeu que se render era sua melhor opção. Não jogue mais pedras. Eu me rendo, Jin disse com um sorriso, estendendo a língua para lamber o sangue do corte em sua bochecha. Ele sentiu o gosto férreo do sangue. Seus olhos semicerrados escondiam o choque diante das habilidades de Réu, mas ele levantou as mãos em um gesto de rendição, aparentemente resignado. Eu acredito na sua rendição, disse Réu casualmente, jogando a pedra fora e caminhando em direção a Jin. 3 pedras rolaram para longe, fazendo com que a sobrancelha de Jin se contraísse levemente. O ato de Réu de descartar as pedras deu a Jin uma ilusão momentânea de que ele poderia contra-atacar, mas ele sabia que não era bem assim. A rendição não representava mais perigo, mas se ele tentasse atacar, provavelmente seria morto. Qualquer um pode tolerar uma única rendição, mas é difícil estender essa graça 2 vezes.
O perdão é uma virtude precisamente porque é raro. Embora Hel não tivesse mais nenhuma pedra, Jin não estava disposto a desafiá-lo agora. Hel se aproximou de Jin, dando-lhe um sorriso malicioso antes de se abaixar para pegar 2 caquis. Ele os tirou do pó e se virou para Hanjiku. Jin observou a figura de Hel recuando com surpresa, então olhou para os 4 caquis restantes no chão. Seus olhos se estreitaram em fendas enquanto ele gritava para as costas de Hel. Todos os caquis aqui são seus. Hel retornou a Hanjiku, pressionando um caqui contra os lábios. Ela instintivamente o mordeu. O gosto a sacudiu para fora do seu estupor induzido pela fome, e ela abriu os olhos, mordendo avidamente. Eu só precisava de 2 caquis, disse Hel, dando pequenas mordidas, deixando sua saliva amolecer a fruta seca. Ele só precisava de comida suficiente para matar sua fome temporariamente. Não havia necessidade de privar Jin de seus suprimentos de sobrevivência. Quando chegasse a uma vila ou cidade, ele encontraria bastante para comer usando suas habilidades. Observando Hanjiku mastigar rapidamente, Hel alertou: coma devagar. Morda pedaços pequenos. Você não quer engasgar. Milímetro 1. Hanjiku assentiu como um hamster, diminuindo o passo. Hel sentou-se ao lado dela, mastigando o caqui azedo pedaço por pedaço, sentindo encher seu estômago. Jin, observando os dois, começou a relaxar. Ele não era uma pessoa sem coração, indiferente ao sofrimento dos outros. Mas no mundo cruel de Rukongai, os recursos eram escassos. Todos os dias as pessoas lutavam até a morte por comida. O mal prosperava. Como uma criança neste ambiente implacável, Jin tinha que estar constantemente vigilante para sobreviver. Um erro poderia significar a morte, deixando pouco espaço para o altruísmo. Não foi fácil guardar alguns caquis. Vendo que Hel e Hanjiku não tinham mais intenções e até deixaram 4 caquis para ele, Jin começou a sentir um pouco de boa vontade em relação a eles. Limpando o corte pungente no rosto com as costas da mão, Jin olhou para o sangue, depois para Hel comendo seu caqui. Virando-se, ele pegou os 4 caquis restantes do chão, limpando a areia. Você está indo para a vila? Ele perguntou enquanto observava Hel comer lentamente metade de seu caqui. Hel removeu o caqui amolecido da boca e assentiu. Sim. Ao ouvir isso, a expressão de Jin permaneceu inescrutável, seu rosto ainda aparentemente sorridente. Hanjiku, ao lado de Hel, parou no meio da mordida, olhando fixamente para ele. A vila próxima não é um lugar seguro para crianças como nós. Jin hesitou, então disse. Hanjiku, com as bochechas cheias como as de um hamster, concordou com a cabeça claramente perturbada pelo pensamento. O que você quer dizer? Perguntou Hel, mordiscando o caqui amolecido. A vila é controlada por um grupo de bandidos. Eles capturam crianças e as treinam para roubar e enganar. Uma vez treinadas, elas as levam para cidades maiores para lucrar com seus crimes. Nenhuma criança jamais retorna. É melhor evitar a vila. Jin alertou. Ele acreditava que Hanjiku havia acabado quase morrendo de fome no deserto para escapar de tal destino. Para crianças como elas, a vila era muito perigosa. Hanjiku, ainda mastigando seu caqui, assentiu seriamente. Eles são muito poderosos? Hel perguntou. Jin pensou por um momento. Eles são apenas adultos comuns. Os bandidos não eram excepcionalmente fortes, apenas homens adultos típicos que podiam facilmente dominar crianças. Jin sentiu que quando crescesse não seria mais fraco que eles. Agora sua desvantagem era simplesmente sua juventude. Na verdade, Jin achava que as habilidades de Hel em atirar pedras eram mais formidáveis do que as desses bandidos. Vocês preferem me seguir e encontrar algo melhor para comer, ou ficar fora da vila e lutar? Hel perguntou, terminando seu caqui e se levantando. Ele começou a andar para o leste, mostrando-lhe suas costas. Hanjiku engoliu rapidamente o resto do seu caqui e se levantou cambaleando para segui-lo. Jin hesitou brevemente, segurando seus caquis firmemente. Observando Hel e Hanjiku se afastando, ele decidiu segui-los. Capítulo 279. Indo em direção à aldeia, Hel, sentindo-se um pouco saciado, finalmente teve energia para avaliar sua condição. Este corpo, composto de partículas espirituais, parecia carne e sangue, sentindo fome, sangramento e fadiga. Hel pressionou um dedo em seu braço, sentindo as mudanças no sangue, vasos e camadas fibrosas abaixo da pele. Infelizmente, esse corpo não tinha visão microscópica nem visão de raio-x. Caso contrário, ele poderia observar diretamente a estrutura molecular das partículas espirituais que formavam as células. No momento, ele estava um pouco mais fraco do que uma pessoa comum. O único atributo especial que ele possuía era seu controle excepcionalmente fino sobre energia. Um talento quase inato refletido em sua habilidade de sentir e manipular seu próprio corpo com precisão. Este é o poder espiritual de um Shinigami. Enquanto Hel caminhava, ele estendeu a palma da mão concentrando partículas espirituais em um pequeno orbe brilhante. Ele observou meticulosamente o estado de suas células, entrando em um estado semi-meditativo enquanto caminhava. Ele podia sentir a energia especial emanando de seu corpo, que ele então reunia e controlava. Seu controle era tão refinado que ele identificava facilmente os limites de seu próprio poder espiritual e podia canalizá-lo como desejasse. De acordo com o que Hel sabia, os Shinigami não conseguiam absorver partículas espirituais do ambiente. O poder do Shinigami vem da prática interna e do desenvolvimento de sua própria energia espiritual. Técnicas como liberações de Zanpakuti, Ki e artes de cura. Todas derivam do poder espiritual interno. Em contraste, Quincy tinha uma habilidade excepcional de aproveitar energia espiritual externa. Hel percebeu que seu potencial como Shinigami era normal neste corpo. Ele podia sentir que Hanjiku e Jin tinham um potencial muito superior, que superava em muito sua forma atual. Não é nenhuma surpresa que Jin eventualmente se tornaria a tenente da terceira divisão, e mesmo com parte de sua alma extraída por Aizen, Hanjiku ainda conseguiu se tornar uma tenente. O potencial Shinigami delas era realmente extraordinário.
No entanto, atualmente eles não tinham o conhecimento necessário para aproveitar seu potencial e extrair seu poder interior, parecendo fracos e infantis. Hel lançou o orbe espiritual em sua mão, dispersando-o em partículas minúsculas que eram quase invisíveis, espalhando-se ao redor dele. Ele tentou usar suas próprias partículas espirituais para sentir e controlar as partículas espirituais externas ao seu redor. Mas assim que ele os dispersou, ele sentiu suas próprias partículas espirituais se dissiparem rapidamente, logo desaparecendo completamente e se fundindo ao ambiente, tornando o controle impossível. Preciso aprender as regras e técnicas para controlar partículas espirituais. Hel refletiu consigo mesmo. A Seireitei existe na Soul Society há mais de 1 milhão de anos, então não havia necessidade de Hel descobrir esse novo sistema de energia espiritual sozinho. O que ele deveria fazer era aprender esse novo sistema de energia e então inovar para desenvolver seu próprio sistema. Com esse pensamento, Hel parou de ficar obcecado em descobrir os métodos de usar partículas espirituais por si mesmo. Ele reteve alguma energia espiritual, notando que a saúde de seu corpo e a restauração de seu poder espiritual estavam intimamente ligadas. Depois de caminhar por cerca de 3 a 4 quilômetros em direção à vila, ele viu um caminho bem trilhado que levava diretamente à cerca de madeira da vila. A vila tinha a aparência de uma casa japonesa velha e empobrecida. As armações de madeira e os telhados de palha eram a forma mais comum de construção. As casas eram abertas com pisos elevados e beirados profundos, indicando que, embora os moradores fossem pobres, eles ainda tinham algumas estruturas de madeira. Nesse momento, um homem magro, vestindo uma túnica de cânhamo aberta e com uma espada curta na cintura, estava preguiçosamente tomando sol em uma plataforma de pedra na entrada da vila. Em seu transe, ele viu Hel se aproximando da vila e saiu de sua letargia. Depois de piscar várias vezes para ter certeza de que não estava imaginando coisas, ele ficou muito feliz. Haha, um garoto estranho chegou na vila. A recompensa de Fuki veio bater na minha porta. Pensando na recompensa de Fuki, o homem sentiu uma onda de excitação e rapidamente se sentou, colocando suas sandálias de madeira de palha trançada. Com um rosto longo como de um cavalo sorrindo amplamente, ele caminhou em direção a Hel. Enquanto ele corria em direção a Hel, ele notou Jin e Hanjiko seguindo atrás. Ele imediatamente os reconheceu como as crianças que tinham escapado da vila. Seu sorriso se alargou, e ele correu em direção a Hel, visando subjugá-lo primeiro e então capturar os outros dois, garantindo que ele recebesse a recompensa completa de Fuki. Jin e Hanjiko, seguindo de perto Hel, pararam quando viram um homem. Eles o reconheceram como um dos membros da gangue que capturava crianças, e ambos já haviam escapado do caos, sem ousar retornar à aldeia. O homem com cara de cavalo era meia cabeça mais alto que Hel. Ele correu apressadamente até Hel e deu um chute no peito da criança. Hel calmamente se esquivou, dando 2 passos para frente para ficar bem na frente do homem com cara de cavalo. Enquanto o homem se perguntava por que seu chute errou uma mera criança, Hel usou os dedos dos pés para chutar o outro joelho do homem. O joelho do homem com cara de cavalo cedeu, fazendo-o perder o controle e ficar meio ajoelhado na frente de Hel. Hel estendeu a mão esquerda, formou um punho e apontou os dedos indicador e médio, apunhalando-os em direção aos olhos do homem. A visão do homem se encheu com as pontas dos dedos se aproximando, tão perto que ele conseguia ver as impressões digitais e as unhas lisas em detalhes. Então, os dedos mergulharam em seus globos oculares. Hel puxou os dedos, extraindo ambos os globos oculares que pendiam do rosto do homem. Meus olhos! Meus olhos! O homem gritou de agonia, rolando no chão de medo, segurando os olhos abertos, tentando desesperadamente empurrá-los de volta para dentro enquanto lamentava. Na verdade, os globos oculares não têm receptores de dor. Seus gritos eram devidos principalmente ao terror de perder a visão e à sensação tátil de seus olhos sendo perfurados e arrancados das órbitas. Hanjiko e Jin, testemunhando isso por trás de Hel, ficaram apavorados e chocados. Eles nunca tinham visto um adulto ser tratado de forma tão rápida e eficaz. Enquanto o homem com cara de cavalo rolava no chão aterrorizado, Hel avistou a espada curta em sua cintura. Ele andou até lá, chutou a espada para fora da bainha e a pegou no ar. Com um movimento rápido, ele jogou a espada, alojando-a precisamente na garganta do homem. O homem gorgolejou, incapaz de gritar, enquanto o sangue jorrava de sua boca. Agarrando a espada em sua garganta, ele morreu. Ao ouvir os gritos, os moradores espiaram, viram a cena e rapidamente fecharam suas janelas e portas. Seu bastardo! Por que você está gritando? Dentro da aldeia, alguns dos companheiros do homem, ouvindo os gritos, saíram de cabeça erguida. Capítulo 280. O recém-chegado era claramente de uma patente mais alta do que o homem com cara de cavalo. Ele usava um uniforme azul escuro de artes marciais relativamente melhor, era forte e musculoso, e tinha uma katana na cintura. Ao ver o homem com cara de cavalo morto, ele gritou com raiva. Tolo inútil, morto por uma mera criança. Capture-os e apresente-os ao irmão Fuki. O líder no uniforme azul escuro de artes marciais com a espada na cintura viu Jin e Hanjiko seguindo Hel. Ele presumiu que essas crianças tinham vindo para vingança. Recentemente, eles capturaram muitas crianças e várias escaparam. Mas crianças ousando retornar e matar era a primeira vez. Essas crianças estavam desafiando até mesmo a gangue Fuki. Sim, os 5 homens responderam rapidamente, passando pelo homem e se espalhando. 2 foram em direção a Hel, estalando seus pescoços com sorrisos cruéis. Outros 2 foram em direção a Jin, e um se aproximou de Hanjiko. Nenhum deles viu isso como algo grande. Quanto à morte anterior do sujeito inútil, eles a descartaram como estupidez dele. Normalmente, como um adulto poderia ser morto por uma criança?
O bastardo deve ter sido pego de surpresa e morto antes que pudesse reagir. Agora eles não estavam sendo emboscados. Lidar com algumas crianças deveria ser fácil. Ao ver os 5 homens se aproximando, Hel se abaixou para puxar a espada curta do pescoço do homem. Os 2 homens que pretendiam capturar Hel se animaram com isso, dando grandes passos para frente. Um deles mirou um chute no Hel curvado. Ah! O homem que chutou Hel gritou de repente. Ele errou, pois Hel facilmente se esquivou, e a espada curta na mão de Hel brilhou com um brilho sangrento na luz do sol. Com movimentos rápidos e limpos, a espada curta dançou nos dedos de Hel como uma borboleta, cortando o tendão de Aquiles do homem. Sangue espirrou no ar. O homem agarrou o pé, gritando de terror e dor, caindo no chão chorando. O outro homem ficou chocado e rapidamente retirou o pé antes que ele pudesse dar o chute. O que aconteceu? Ele pareceu ver um flash de luz na luz do sol, o tendão de Aquiles de seu companheiro cortado, gritando de dor. Ele imediatamente começou a suar frio, com as costas encharcadas e grudadas nas roupas. Hel girou habilmente a espada curta, segurando-a firmemente em sua mão. Seu rosto calmo completamente imperturbável por ter acabado de matar um homem e cortado o tendão de outro. Os espectadores trocaram olhares, finalmente percebendo que esta não era uma criança comum. Ele era diferente das outras crianças que eles tinham dominado facilmente. Pelo menos, a técnica que ele usou para cortar sem esforço o tendão do companheiro estava além de suas habilidades. O líder desse grupo, observando de trás, também ficou surpreso. Sua mão inconscientemente agarrou o punho da espada em sua cintura. Ele sentiu que aquela criança exalava o comportamento calmo e indiferente de um espadachim experiente. Uma força de vontade suprema que ele só tinha visto naqueles que sobreviveram a inúmeras batalhas. Os 4 homens, percebendo isso, não ousaram mais se separar para capturar Jin e Hanjiku. Em vez disso, eles se espalharam cautelosamente, sacando suas espadas curtas ou adagas, e lentamente cercaram Hel. Quando estavam prestes a atacar, várias pedras atingiram seus rostos, provocando xingamentos furiosos. Malditos pirralhos! Jin e Hanjiku, vendo Hel prestes a ser cercado e atacado, rapidamente pegaram pedras do chão e as atiraram nos 4 homens. Infelizmente, sem as habilidades precisas de arremesso de Hel, eles só conseguiram causar pequenas perturbações. Experimentando a dificuldade em primeira mão, Jin percebeu o quão precisa e aterrorizante era a habilidade de Hel de atirar pedras. Ele sentiu um poder misterioso em Hel. Ele duvidava que esses 4 homens pudessem ferir Hel, mas estava ansioso para ajudar a garantir a vitória de Hel nos bastidores. Corra! Hanjiku gritou, ofegante enquanto atirava pedras. Tendo recuperado apenas um pouco de força de um único bolo de caqui depois de caminhar 2 a 3 quilômetros com Hel, ela já estava exausta. Seu arremesso de pedras era impreciso e meramente um incômodo. Não precisa. Hel respondeu, balançando a cabeça. Usando as pedras atiradas por Jin e Hanjiku, Hel deu um passo à frente como se estivesse deslizando para o alcance do ataque. Enquanto os 4 homens em pânico balançavam suas armas descontroladamente, a espada curta de Hel cortou o abdômen de 2 deles. Não era que ele não quisesse cortar suas gargantas diretamente, em vez disso era uma questão de altura. Cortar seus abdômenes era a opção mais simples e conveniente. As vestes ásperas dos homens foram rasgadas, suas barrigas cortadas, revelando sangue e carne, com intestinos escorrendo dos ferimentos em meio a um fluxo de sangue que não podia ser interrompido. Não, minhas entranhas, minhas entranhas. Os 2 homens, horrorizados, largaram suas armas, segurando seus abdômenes e tentando desesperadamente enfiar seus intestinos de volta, seus rostos ficando mais pálidos a cada segundo. Os 2 homens restantes recuaram instintivamente, com os rostos cheios de medo e as armas tremendo incontrolavelmente. Eles só piscaram por um momento, e 2 de seus companheiros foram eviscerados. Que tipo de esgrima era essa? Pare! Watanabe, o líder do grupo, observou por trás, percebendo que o jovem possuía um jogo de pés imprevisível e uma técnica de espada simples, porém mortal, muito além da capacidade de seus capangas. Com a expressão solene, a cabeça erguida, Watanabe sorriu friamente. Não sei onde você aprendeu sua esgrima e seu trabalho de pés, mas para ser capaz de ferir esses tolos desperdícios de espaço. Ele avançou, exalando a aura intimidadora de um espadachim, e lentamente sacou sua katana da bainha em sua cintura. A lâmina da katana brilhava com belos padrões. Mas contra minha lâmina Sakura Falls, e meu físico mais forte, assim como minha profunda esgrima, você não tem chance. Os olhos de Watanabe brilharam intensamente enquanto ele segurava Sakura Falls, emanando a aura de um espadachim formidável. Os 2 Oligans ilesos, ao ouvir as palavras retumbantes de seu líder, instintivamente se afastaram, abrindo caminho para Watanabe. Eles aplaudiram. Chefe Watanabe, mostre a esse pequeno bastardo do que você é feito. Chefe Watanabe, corte as mãos e os pés dele para vingar nossos irmãos. Jin e Hanjiku, vendo o líder adversário empunhando uma katana e avançando em direção a Hel com uma aura imponente, sentiram seus corações baterem forte e suas respirações pararem. Era evidente que esse líder era diferente dos pequenos Oligans. De repente um clarão prateado como uma luz celestial, saiu da mão de Hel e perfurou o pescoço de Watanabe. A espada curta atravessou o pescoço de Watanabe. Watanabe, com sua aura invencível de espadachim, não conseguiu parar seu impulso para frente e caiu no chão, deslizando até os pés de Hel sem vida. Hel se abaixou, pegou Sakura Falls e olhou para os 2 Oligans, que ficaram estupefatos e atordoados.